seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência. Hora certa. Boa noite pra você, agora 6h03. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo certinho? Seja muito bem-vindo. Hoje, quarta-feira, 2 de agosto de 2023, no ar, Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior, jornada dupla, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A bola rola, daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Criciúma. Criciúma e Ponte Preta correndo atrás da bola. E na seguidinha, a bola rola para Guarani e Ceará. Jogos com total cobertura dos canais Futebol Interior. Conosco no YouTube, no Facebook. Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando nas redes sociais do Futebol Interior, no nosso canal de áudio. Seja muito bem-vindo. E também na Essência FM, a frequência da vida para Campinas e região em 102.5, Circuito das Águas 98.5. Essência agora tem futebol com a equipe Futebol Interior. Vamos juntos, você do FM. Seja muito bem-vindo com as nossas jornadas esportivas com carimbo do portal Futebol Interior, que tem a direção do Arthur Eugênio e do Elcio Paiola. Vamos juntos por aqui com os trabalhos técnicos do Felipe Marques, eu, Marcelo Corsato, ao lado do Frank Francisco, que vai comentar o jogo, e do André Luiz, que vai trazer para você todas as informações de mais um jogão da Macaca. Sempre para Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jumpi Esportes. Vamos juntos para mais uma jornada esportiva com carimbo dos canais Futebol Interior. Noite de quarta-feira, segundo dia para muitos aí do futebol na semana. O primeiro é o domingo, né? E depois a quarta-feira. E a bola vai rolar, Série B, destaque para você. E é claro, você vai ficar por dentro de tudo, de Ponte Preta e Criciúma. E depois, na sequência, com Guarani e Ceará. Os clubes de Campinas jogam, o Futebol Interior acompanha, não só na rádio, como também no portal, no placar ao vivo. Você fica sabendo de tudo, tem todas as informações. Vamos fazer o seguinte, vamos já fazer e chamar as vozes que vão fazer essa jornada esportiva para você. Trazendo pra gente as informações da Ponte Preta, falando tudo da Macaquinha Campineira, repórter André Luiz. Solta a vinheta aí, Felipe. André Luiz. O nosso repórter feliz. Tudo bem, André? Boa noite. De novo. Aí. Você, Marcelo Corsato, e boa noite muito, mas muito especial a você ligado nos canais Futebol Interior. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de um empate 2-2 jogando no último domingo no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, diante do Vitória. Busca essa noite, daqui a pouco, no estádio Heriberto Rilse, na simpática cidade de Criciúma, no interior de Santa Catarina, uma vitória aí para se firmar cada vez mais na tábua de classificação do Brasileirão da Série B. Quanto ao time, o técnico Pintado não poderá contar com Matheus Jesus, expulso na última rodada. Em seu lugar, Ramon Carvalho vai para o jogo. E
em contrapartida, ele tem o retorno do zagueiro Matheus Silva, que retorna após ter cumprido suspensão diante do Vitória. E com isso, Edson, o zagueiro, ficará como opção no banco de reservas, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, André Luiz, você trouxe da Ponte Preta, agora vamos falar do time carvoeiro, o time do Criciúma. O que você destaca pra gente? É o Tigre do interior de Santa Catarina, o Criciúma Esporte Clube, que vem de um empate 2-2 jogando diante do Tombense no último domingo no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, interior de Minas Gerais. O time do técnico Cláudio Tencati necessita hoje, jogando em casa, de uma vitória para chegar cada vez mais aí entre os melhores, ou seja, o G4, que terá o acesso ao Brasileirão da Série A em 2024. Quanto ao time, o técnico da equipe do Criciúma, o Tencati, fará 3 mudanças. Miqueias dá lugar a Rômulo no meio campo, assim como Leo Costa a Christopher. E no ataque, ele tem o retorno de Felipe Viseu. Com isso, Thiago Marques ficará como opção no banco de reservas, meu caro Marcelo Corsato. As primeiras de Ponte Preta e Criciúma. Criciúma e Ponte Preta, 21ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B, ou, se você preferir, a segunda do segundo turno. Daqui a pouco vou passar lá no placar ao vivo, já tivemos jogos ontem e, é claro, você vai ficar sabendo de tudo. Mas agora eu quero ir de carona com ele, Frank Francisco, comentarista dos canais Futebol Interior nos jogos da Ponte Preta. Frank, seja bem-vindo, grande abraço, boa noite. A sua expectativa para Criciúma e Ponte Preta? Boa noite, Marcelo, boa noite a você, amigo e amiga que vai estar nos acompanhando aqui no Futebol Interior, hoje em todas as plataformas aí. Ó, um recadinho antes da gente soltar a bucha por aqui. Não esquece de curtir, gente, é muito importante. Às vezes tem um monte de gente lá acompanhando e curtida tem poucas. Então, quanto mais você curte, mais você ajuda a plataforma a entender que o nosso conteúdo é legal. Então, não esquece, clica lá, tá? Marcelão, é jogo pra Macaca confirmar o saborzinho que ela deixou pra nós aqui dos primeiros 15 minutos do nosso último jogo aí, né? Eu vou até ser bem suave, tá? Eu prometo. Vou ficar só com os 15 minutos, o restante, porque eu vou lembrar de uma pessoa que apitou, não vai ficar legal. Então, assim, hoje eu espero, de novo, uma boa partida da Ponte. E tô confiante. E como eu nunca me furto, 2-0 pra Nega Véia. Um do André e um do Eliel. Tá certo, então, confiante, o nosso comentarista na vitória da Macaca hoje seria a primeira aí do Pintado no seu retorno no comando técnico Marcelo da Ponte Preta. Vai, André. Ele quer que eu faça um gol, vou fazer então, viu, torcedor da Ponte? Muito bem. 6:10. Jesus. 6:10. A frequência da vida com a gente, hein? Hoje, gente, ó, vamos ter... vamos se comportar, hein? 102.5, 98.5, Essência FM para todo o Circuito das Águas e também para Campinas e toda a região. Vou fazer o seguinte, eu vou pagar o primeiro intervalo aqui do nosso pré-jogo e daqui a pouco vou dar moral para você que tá nas redes sociais. A gente vai falar dessa rodada, vamos desmiuçá-la, essa 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho do futebol feminino também, né? Fomos eliminados hoje. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho e já mais de Criciúma e Ponte Preta, que é o nosso foco aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.
Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Marcelo Corsato. Tamo de volta, 6 da noite, mais 13 minutos. Excelente noite de quarta-feira pra você, 2 de agosto de 2023. André, sei que você já tem a Ponte Preta aí escalada, então passa o 11 da Macaca que entra em campo daqui a pouquinho. Escalada e definida pelo técnico Pintado. A Macaca daqui a pouco entra em campo no Heriberto Rilse com Kaique França no gol, Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Meio campo com Filipinho, Leonaldi, Ramon Carvalho e Elvis. E à frente, Eliel e André, meu caro Marcelo Corsato. Boa, André Luiz, daqui a pouco a gente fala mais também do Criciúma já, porque agora a gente vai trazer o Arthur Eugênio, ele vai falar um pouquinho da história desse confronto aí, Criciúma e Ponte Preta e Criciúma, trazendo um pouco de história para você que tá ouvindo a gente, na Essência, 102.5, 98.5 e também aqui nos canais Futebol Interior. Arthur Eugênio, se espirrar, saúde, a bola é tua. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, principalmente você, torcedor da Ponte Preta, vamos aproveitar este jogo da Ponte Preta para falar de um jogador importante, Luiz Henrique, goleiro revelado pela Ponte Preta e que fez história no Criciúma, fez história também em outras equipes do Brasil, numa época em que a Ponte Preta revelava grandes goleiros. Na década de 70, a Ponte Preta era uma verdadeira seleção de revelação de goleiros. Wilson Quiqueto, Valdir Pérez, que embora tenha vindo do Garça, revelou-se na Ponte Preta, Moacir, Carlos, Robson, Luiz Henrique, no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, Sérgio Guedes, enfim, grandes goleiros revelados pela Ponte Preta. E um deles é Luiz Henrique Dias, nascido no dia 18 de maio de 1960 em Iracemápolis, cidade coladinha a Limeira. Luiz Henrique, com 17 anos, já estreava no time titular da Ponte Preta. Chamou a atenção da antiga CBD, hoje CBF. Faz algum tempo que a CBF chama CBF, mas antes era CBD. E Luiz Henrique foi convocado por Mário Travalini, foi titular de uma seleção de base, que em 1979 disputou o badalado Torneio de Toulon, Torneio de Cannes e outros torneios mais. Luiz Henrique disputava a posição com Solitinho, infelizmente falecido Solitinho, que era do Corinthians. Luiz Henrique jogou em vários clubes, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto, Figueirense, São José, Portuguesa. Em 1991, quando o Guarani conquistou o acesso da Série B para a Série A do Brasileiro, em cima do Curitiba, Luiz Henrique era o goleiro do Curitiba. Pinóquio era o apelido do Luiz Henrique. Paraná Clube, Atlético Mineiro, Rio Branco de Americana, mas o melhor momento da carreira de Luiz Henrique foi no Criciúma,
1986, 1987, 1988. Eu lembro que em 1987, Lorissandre, que foi treinador do Guarani com bastante êxito, era o treinador do Criciúma. E eu conversando com o Lorissandre me falou: Arthur, tenho hoje o melhor goleiro do Brasil, Luiz Henrique. Chegou até mesmo a sugerir à CBF a convocação de Luiz Henrique para a seleção brasileira principal. Aqui no futebol interior, estou falando de Luiz Henrique, goleiro que jogou com destaque no Criciúma e com destaque na Ponte Preta. Na Ponte Preta ele poderia até ter tido uma carreira com mais êxito, mas acabou ficando pelo caminho. No futebol interior, a história do goleiro Luiz Henrique, que ainda hoje trabalha no futebol, treinador de goleiro de várias equipes, auxiliar técnico, e está no futebol hoje, com 60 anos de idade, Luiz Henrique Dias, o Pinóquio, aqui no futebol interior. Se você quer que eu fale de algum jogador, mande uma mensagem aqui para o futebol interior, que eu fale de alguma partida, de alguma equipe inesquecível. Fale aqui com o futebol interior. Arthur Eugênio. Muito bem, tá aí o Arthur Eugênio falando então do Luiz Henrique, goleiro, que jogou na Ponte Preta, foi um bom goleiro. O Luiz Henrique, hoje, não sei se ele seria titular da Ponte Preta, mas entre Luiz Henrique e Kaique, a disputa ia ser boa aí no gol da Ponte Preta. Meu querido Francisco, Luiz Henrique, bom goleiro, né? Sem dúvida. O Luiz Henrique ele vem junto com o Robson, né? O Robson acabou tendo muito mais oportunidades. Era o momento do Robson aquele, né? E o Luiz acabou jogando algumas partidas na Ponte Preta, mas eu tô com o Arthur. Poderia ter emplacado na Ponte, mas acabou não tendo todo o sucesso que teve fora da Ponte Preta. Mas realmente, Marcelo, um bom goleiro. Seria uma briga, se o tempo a gente pudesse voltar, seria uma briga bem interessante, o Luiz e o Kaique. E o Kaique, né? Luiz Henrique, eu lembro do Luiz Henrique, eu cheguei a pegar vários jogos do Luiz Henrique, mesmo porque o Arthur falou que ele tem 60 anos, eu tô com 50, então é da minha época o Luiz Henrique. Ô André Luiz, o senhor tem convidado, então antes do intervalo aqui na Essência e também nos canais Futebol Interior, chama o convidado aí para falar com a gente. Vamos ouvir o volante Lucas Silva, contratado pela Macaca para a sequência da Série B, que veio da Portuguesa. Uma expectativa muito boa. Estou muito feliz em estar retornando, né? Já tinha jogado aqui na base e sempre tive vontade de voltar a jogar e profissional, né, dessa vez. Então a expectativa é muito boa, estou muito feliz de estar de volta e, se Deus quiser, eu vou poder ajudar o elenco aí. Quais as suas características como atleta de meio de campo? Eu sou um cara técnico, né? Sou mais para a parte técnica. Claro que tem um pouco de vontade, sabe? De sempre querer ajudar na marcação, mas acho que a minha maior qualidade é a técnica mesmo. Você esteve no Ituano ano passado, que fez uma campanha muito importante na segunda parte da competição. O que você leva de exemplo para a Ponte também ter essa situação de conseguir, né, voos maiores daqui para frente no segundo turno? Acho que é a união do elenco. Todos que entravam mantinham o mesmo nível e acredito que aqui vai ser a mesma coisa. Todos que entrarem jogando o jogo titular e o próximo, não, mesmo estando no banco e entrando titular, se manter o mesmo nível, a gente vai de degrau a degrau conseguir os objetivos. Queria que você deixasse uma mensagem, um recado para a torcida da Ponte. A torcida Macaca querida, estou passando aqui para dizer para vocês que da minha parte não vai faltar vontade e força para a gente conseguir as vitórias. Tá aí, esta palavra do volante Lucas Natan, que aí foi contratado esta semana pela diretoria da Ponte, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, Lucas Natan, portanto é meia, né? Um jogador técnico, como ele mesmo falou, Francisco. E aí provavelmente vem para ser uma opção aí para o Elvis, né? Quando o Elvis não puder jogar, jogador que atuou pela Portuguesa, pelo Ituano, enfim, já tem rodagem no futebol brasileiro. Você acha que pode ajudar o elenco, o Lucas Natan?
Ah, Marcelo, o futebol ele é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes você traz um jogador ciente que ele vai ser aquilo que foi em vários clubes e chega na Ponte é difícil. A Ponte é um clube difícil de jogar. Mas ele tem uma vantagem, ao meu ver aqui. Já passou pela base, conhece a casa, conhece a pressão. Então eu vou cravar. Vai ajudar sim, e muito. Tá certo então, tá aí o Franco Francisco, daqui a pouco a gente vai falar mais do time da Ponte que vai jogar, vamos trazer pra você a escalação do time do Criciúma, tudo isso e muito mais pra você, porque a gente vai pro intervalo na Essência FM e também aqui nos canais Futebol Interior e volta daqui a pouquinho aí em definitivo, falando tudo de Série B de Criciúma e Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Marcelo Corsato. É isso, estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM em 102.5 para Campinas e toda a região e também no Circuito das Águas em FM 98.5. Bom, o Lucas Natan que falou com a gente, né, André? Ele já está no banco de reservas hoje. Sim, Lucas Natan está no banco de reservas da Macaca com a camisa 18, aguardando aí uma oportunidade para entrar no decorrer deste jogo na cidade de Criciúma. Aí uma oportunidade que será dada talvez pelo técnico Pintado, meu caro Marcelo Corsato. Bom, já tem a ficha técnica do jogo, mas você pode passar pra gente aí o time do Criciúma que enfrenta a Ponte daqui a pouquinho. Vamos lá, Gustavo no gol, Claudinho na ala direita, Rodrigo Rayan na zaga e Marcelo Hermes na esquerda, meio campo, Arilson, Rômulo, Felipe Matheus e Christopher, aquele mesmo conhecido pelos torcedores campineiros, pelo lado do Guarani, e o ataque Fabinho e Felipe Viseu, meu caro Marcelo Corsato. É isso, muito bem. Eu quero passar para você que está ouvindo aqui os canais de Futebol Interior, né? Tá ouvindo a Jornada Esportiva junto com a Essência FM também, essa 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já tivemos ontem 3 partidas que abriram essa rodada. O Mirassol empatou com o Avaí 2-2.
O Avaí que havia perdido a última rodada para o Guarani. O Sampaio Corrêa empatou com o Botafogo 0-0. Esse resultado foi bom para a Ponte, que manteve o Sampaio Corrêa atrás da Ponte Preta. E o CRB venceu o Atlético Goianiense por 2-1. 2-1, CRB e Atlético Paranaense. Seguindo aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, além desse jogo da Ponte Preta às 7 horas da noite, vamos ter também Ituano e Tombense. Vou estar acompanhando esse jogo e trazendo também o resultado para você acompanhando a nossa transmissão. Às 9h30, com toda a equipe verde aqui dos canais Futebol Interior, tem Guarani e Ceará, hein? O Bugre, se vencer, vai entrar em definitivo aí no G4. Tem Vitória e ABC também às 9h30 da noite. Tem Vila Nova e Sport. E também o Londrina pegando a Chape. E ainda Juventude e Novo Horizontino. Bom, a classificação dessa Série B. Novo Horizontino, 39 pontos. O Vitória, 38. O Sport, 38. O Vila tem 35. São os 4 primeiros. Você vê como o negócio tá bem equilibrado. Tá certo que o Mirassol já jogou, né? Mas, por exemplo, ó, o Vila tem 35 e tá na 4ª colocação. Se o campeonato tivesse terminado na 20ª rodada, teria subido Vila Nova, Sport, teriam subido, né? Vila Nova, Sport, Vitória e Novo Horizontino. Guarani tem 35, é o 5º. Criciúma, que joga com a Ponte, 35, 6º. O Mirassol, que jogou ontem e ganhou, é o 7º, também tem 35. Aí tem o Juventude, 33, o 8º. Botafogo, 31, o 9º. Ceará, 10º, 29. O Atlético Goianiense, 28. E o CRB, 27. A gente percebe aqui que já tem uma diferença dos times que vão lutar por o acesso com os times que estão lutando contra o rebaixamento. E aí eu coloco do CRB pra frente, lutando. Não acredito no CRB, cara. E também não acredito no Atlético Goianiense. Então vou puxar esses times aqui pra baixo, vai. Mas do Ceará pra cima, do 10º pra cima, eu acho que todo mundo luta luta pra subir aqui, né? Pode até ser, o CRB ganhou ontem, o Atlético Goianiense tem um bom elenco, mas difícil de ganhar, né? Não tá fazendo um bom campeonato, o bicho tá pegando lá, já trocou de treinador um monte de vez, enfim. Mas, por exemplo, a Ponte hoje tem 4 pontos de diferença do 12º colocado, que é o CRB. Marcelo, mas o CRB jogou ontem, só que o CRB tem um jogo a menos, viu, gente? Então, nesse momento, ele tá empatado em número de jogos com a Ponte Preta. Então, 4 pontos de diferença. Se a Ponte jogando hoje, ela vai ter um jogo a mais que o CRB, que tem um jogo a menos ainda do primeiro turno, tá? Então, assim, eu tenho que puxar o CRB até na frente do Atlético Goianiense aqui, porque ele tem um jogo a menos, ele pode até passar o Ceará, né? Quando ele tiver com o mesmo número de jogos do Ceará. Então, o CRB luta, assim, no momento, pro acesso. Aí na parte de baixo aqui a Ponte 23 é a 13ª, Sampaio Corrêa tem 22 é o 14º, Ituano tem 21 é o 15º, Tombense 19 16º. Bom, zona do rebaixamento. Nesse momento a Ponte está a 5 pontos da Chape, que é a 17ª colocada, estaria rebaixada, a primeira rebaixada aqui no caso, né? Se o campeonato tivesse terminado na 20ª rodada. Mas vamos lá, 17ª Chape, 18, Avaí 18º, 18, Londrina 19º, 15 e o ABC 20º com 13 pontos. Portanto, para você aí, o que está acontecendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo, quer falar, André? Rapidamente levantar só uma questão. Esse ano, tanto para você como para o Frank, a linha de corte, como não temos os grandes, os 4, né, os chamados grandes do futebol brasileiro, né, subiram ano passado, então a linha de corte ela ficou maior para quem vai subir e menor para quem vai, menor para quem vai subir e menor para quem vai descer. Por quê? Porque a disputa está muito grande. Se você pegar do primeiro ao 8º, todos têm chances de subir. Nesse momento a diferença é minúscula, de 2, 3 pontos. Se você pegar do 10º colocado ao 20º, a diferença para o início do Z4 não chega a 6 pontos, correto? Chega a 6 pontos? Passa 11 pontos, né? Tá, então se você pegar da Ponte para baixo, que é o 13º, não chega a 6 pontos. Não, aí são 5 pontos. Então, não chega a 6 pontos. Aqui, por exemplo, a linha de corte aqui nesse momento, entendo eu que são 12 times para tentar o acesso e o resto contra o rebaixamento. Pelo menos no momento essa é a linha de corte. É isso aí. Agora, o número de pontos, com certeza, a briga vai ser acirrada. Concorda, Frank?
André, sem dúvida, né, o campeonato se desenha assim. Eu acho que a gente ainda vai ter muita surpresa. Que agora é aquele momento em que as equipes fizeram suas contratações, começam a se acertar. Então muita gente que não estava rendendo e a gente imaginava que ia estar na frente da tabela, realmente vai começar a buscar esse lugar. Quem está na ponta da tabela, que a gente jamais podia imaginar, eu falo aí, ó, com todo respeito, mas você olhar, por exemplo, uma colocação do Criciúma hoje, com todo respeito ao Criciúma, eu no começo do campeonato não diria que o Criciúma ia estar na colocação que está. Então acho que a gente vai ter ainda assim muita mudança, muita surpresa. É gostoso, campeonato gostoso na verdade. E vamos esperar que a Ponte entre nessa e nos surpreenda, né? É verdade. Marcelo, rapidinho, mandando um abraço aqui pro nosso querido Família, o Lucas de Souza, que daqui a pouco estará narrando na sequência de Criciúma e Ponte, Guarani e Ceará. Ele que me mandou o campinho. Sabe o que é o campinho, Marcelo Corsato? Só para o ouvinte ele entender. Campinho. É isso aqui, ó. Com a posição de cada jogador do Criciúma, para ficar mais fácil. Porque às vezes o que acontece? Para o ouvinte, né, entender um pouco melhor, quando as assessorias de imprensa soltam as escalações, algumas assessorias mandam na sequência os jogadores, cada um na sua posição, que facilita para nós da imprensa. Outras assessorias mandam na sequência a numeração. Então aí a gente tem que estudar e, logicamente, saber qual a posição de cada um dos 11 que entra em campo, meu caro Marcelo Corsato. Então, um abraço ao Família e vou agradecê-lo com a vinheta dele. Lucas de Souza. 6h33, você está com a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho tem Criciúma e Ponte Preta e Criciúma. Junto com a gente, a Essência FM 102.5 pro Circuito das Águas em 98.5. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar então com o torcedor, já dá uma moral aqui pra galera que tá junto com a gente no YouTube e no Facebook, Futebol Interior. Se você tá ouvindo a gente no FM e ainda não está nas nossas redes sociais, a gente espera que você esteja em breve, né? Compartilhe as nossas transmissões, você que de repente acompanha a rádio Essência FM e não conhece o nosso trabalho, procura aí Futebol Interior, tanto no Facebook como também no YouTube. Tá bom? Eu estou aqui no YouTube e já vou mandar abraço pro pessoal, e no Facebook também. Hoje eu vou ficar nas duas plataformas aqui, mas variando entre uma e outra, né? Mas obrigado a todo mundo que tá mandando mensagem pra gente, e vamos estar também atento no celular aqui, né? Se você quiser mandar mensagem no celular, pode também, e aos poucos a gente vai registrando. 98989-3526, de repente você que tá no FM aí quiser mandar uma mensagem, fique à vontade. 98989-3526. A gente gosta muito da sua participação. Já mais informações do jogo, mas o Gustavo Carvalho, boa noite, amigos. Acredito em 3 pontos para Nega Véia hoje. Vamos para cima, tá confiante. Tá no time aí do nosso comentarista. Dia de festa. Tá bom então. Obrigado, Gustavo. Pedro Lino, presidente, você que é um querido presidente, Pedro Lino, hoje ele está escalado para o jogo do Guarani. Um abraço, meu querido. Fábio Alves, boa noite, estou na audiência da Melhor do Interior. Boa noite, amigos, vamos Ponte, tá dizendo aqui o Marcelo Venâncio. Temos um técnico de verdade. Acho que o ABC e o Londrina já caíram. Estão numa situação muito complicada, os dois times, né? Mas ainda tem praticamente todo o segundo turno. Vai que a coisa vira, né, Marcelão? Ele diz que a Ponte ganha o jogo por 2-1. É isso. Então é o seguinte, você pode mandar a mensagem aqui, a gente gosta muito da sua participação, tá? Fique à vontade, tanto no YouTube como também no Facebook. Você pode mandar a sua mensagem pra gente. Futebol Interior. Futebol Interior. André, o Everton, né, que entrou no jogo passado, no empate da Ponte Preta contra o Vitória, jogou praticamente o segundo tempo todo, não foi hoje nem pro banco de reservas, né? Segundo que foi apurado pela assessoria de imprensa da Ponte, ele foi preservado da partida de hoje, porque está voltando aos poucos. Ele já ficou no banco na partida diante do Vitória, entrou no decorrer da partida e hoje ele foi preservado pela comissão técnica da Ponte Preta, meu caro Marcelo Corsato. Agora o Pedro Lino, mandando um abraço aqui para o Pedro Lino. O Marcelo, o Pedro Lino
O Pedro Lino é o nosso querido presidente ou Leãozinho? Ah, pode ser os dois. Deixa eu mandar um abraço aqui. Carnielli, tá? Pati Carnielli. Gui Pati Carnielli. Tá falando que o Matheus Jesus rescindiu hoje? Não tem essa informação. Ninguém tem essa informação. Porque no caso aqui, não sei se está perguntando, se está afirmando, porque não tem nenhum ponto na sua mensagem. Pelo menos não. Matheus Jesus, momento... ele teve uma proposta do futebol árabe. Sim, né? E não foi. Não foi. Isso a gente sabe, tá? Só no final do ano, se for. Tá dizendo que tá no bid, cara. Olha, vamos correr atrás dessa informação. Eu não tenho essa informação. Confesso que eu não tenho essa informação. Mas vamos correr atrás dessa informação, até para os nossos colegas aqui, para a gente saber mais aí sobre isso, né? A título de informação, eu estou aqui dentro do WhatsApp da assessoria direto, linkado com a assessoria de imprensa da Ponte. Até o momento, nenhuma informação oficial da assessoria de imprensa da Ponte Preta que Matheus Jesus rescindiu na tarde de hoje e que já estaria no bid. Pelo menos até o momento, essa informação não é oficial para a Ponte Preta. Olha, eu confesso que eu vou dar uma pesquisada aqui, viu? Mas obrigado pela sua informação. Não estava sabendo dessa informação, me pegou de surpresa aí. Ele tá suspenso, né? Porque foi expulso no jogo. Foi suspenso, não joga hoje. Ele tá suspenso porque foi expulso no jogo contra o Vitória. Na entrevista pós-jogo, o Pintado chegou a falar que isso é um negócio que ele tem que arrumar. Que até ele passou a responsabilidade para ele, falou, esse é um problema meu, eu preciso arrumar isso no time, o jogador não pode fazer isso. Ali ele deu a entrevista sem dizer se ele estava com a razão ou não, se ele foi expulso justamente ou injustamente. Para mim foi injustamente, não sei, para a maioria dos colegas acho que sim também. Tem muita gente que entende que foi justamente expulso, enfim, aí cada um tem a sua opinião, né? Mas que na entrevista coletiva do pós-jogo o Pintado chegou a falar sobre esse assunto e que vai colocar o dedo na ferida, ele falou, né, Frank? Sim, Marcelo, sem dúvida. E eu sei que muita gente vai se lembrar do que eu falei em loco, justamente no lance, no momento. Eu já disse naquele momento que ele havia assumido uma atitude, uma jogada arriscada e passível de cartão vermelho. Aliás, quando saiu o cartão amarelo, eu estava dizendo que se ele tomasse o vermelho não seria surpresa. Agora, hoje com um pouco mais de calma, eu vou reafirmar o que eu disse no dia do jogo. O Pintado está correto, precisa conversar. A Ponte venceu o jogo, não havia uma jogada tão iminente de risco, a faixa do campo não oferecia tanto perigo e era desnecessário um carrinho naquele momento. O Matheus é um jogador que está sentindo muito essa passagem pela Ponte. Então pode ser que isso o motivou, né? Não, estamos com vontade, vamos lá. E é coisa que realmente o Pintado falou, Marcelo, e é do treinador isso. Acalmar, orientar. O Matheus, apesar de tudo, ele tem melhorado muito. E algumas coisas a gente sempre tem que evoluir, né? E com certeza o Pintado ainda vai ajeitar o Matheus Jesus. O Anderson Grigoleto tá mandando pra mim aqui a foto do bid, tá dizendo que a rescisão aconteceu às 17h46, a menos de uma hora. Né? Matheus Souza de Jesus, aqui ele tá com a foto da camisa, com a camisa do Náutico ainda, né? E tá falando que a rescisão aconteceu no dia 2/8, ou seja, hoje às 17h46. 17h46, por isso que a assessoria não mandou até agora a informação. A gente agora vai apurar melhor essa informação aí pra saber o que aconteceu no caso do Matheus Jesus. O que a gente sabe, né, André, é que ele teve uma proposta do futebol árabe. Teve uma proposta do futebol árabe. A princípio, a comissão técnica o convenceu de ficar até o final do ano. Isso. Mas vai saber, né? Vai saber. Também tem que ver se ele foi pro futebol árabe, né? Não, então aqui... de repente pode ter sido por outra equipe. Tem várias... Porque a janela tá fechando, fecha dia 4. Tem várias possibilidades, né? São várias as possibilidades aí. Outra informação? Lembrando que amanhã a janela de transferência acaba, né? Acaba. Amanhã. Outra informação, agora à tarde a Ponte bateu o Corinthians por 1-0 e assumiu a vice-liderança do seu grupo no Paulistão Sub-20 na cidade de Itapira, debaixo de 28 graus. O gol foi marcado pelo atacante Yuri ainda na primeira etapa. O torcedor da Ponte Preta não tem um minuto de sossego, hein? A gente falando aqui da contratação do Lucas Natan, a Ponte trouxe o Gabriel também, que veio do futebol francês, base do Palmeiras, lateral esquerdo, mas olha, o torcedor da Ponte não tem um minuto de sossego. Ô Frank,
Vai fazer falta o Matheus Jesus no elenco? Ah, Marcelo, eu vou falar a minha opinião de uma maneira objetiva. Ele foi um expoente na Série 2. A verdade é que no Campeonato Brasileiro o Matheus ele oscilou demais, mas é um jogador que a gente cobrava porque tem o que entregar. Agora, vamos ser francos, se o jogador se encontra no momento onde a cabeça dele está voltada para uma outra situação, seja uma transferência, seja qualquer outra situação, eu acredito que a diretoria tomou o posicionamento certo, né? De repente ele já está querendo ir embora, então deixa aí e vamos torcer pro Lucas Natan. De repente está aí, é um jogador que chegou e começa a ter suas oportunidades, assume a condição de titular. Tem o Ramon. Eu acho que na questão do meio-campo, Marcelo, a gente tem bons jogadores na Ponte. E é um setor onde o Pintado fala com muita autoridade. Ele jogou e jogou bem. Era muito bom jogador. Então aí eu não tenho muito susto, não. Vamos dizer assim, Marcelo, tudo normal, tudo normal. O Marcelo Venâncio diz que o Matheus foi ingênuo, mas a falta foi para cartão amarelo naquele lance. O Jonas Conceição tá dizendo, ele já foi embora. Osmar Dangar, chegando amigos, uma ótima transmissão, como de costume, abraço a todos. Para você também, Osmar. Obrigado, viu, meu amigo? O Marcelo fala que o Matheus lembra o Rodrigo. Não, o que o Rodrigo fez, não. Longe disso. Tá certo que o Matheus, ele já fez algumas besteiras na Ponte Preta, né? Não, mas não tanto. Não tanto. Não, igual o Rodrigo Dedada não, pelo amor de Deus. Eu nem gosto de lembrar desse lance, viu, cara? Não gosto nem de lembrar, com todo respeito, se encontrar na rua, eu vou falar até pra ele. Não gosto nem de lembrar que ele começou aqui e que foi prata da casa, porque, lamentável, hein? O Marcelo Venâncio diz que ele vai fazer falta. Eu também acho que ele vai fazer falta. Eu acho o Matheus bom jogador. Eu também acho. Tecnicamente, apesar de tudo, apesar dos pesares, com o elenco enxuto que a Ponte tem desde o começo do ano, passou perrengues inúmeros na Série A2. Agora no Brasileirão da Série B, o elenco pequeno. Tecnicamente, ele vai fazer muita falta ao elenco da Ponte Preta. Então, parece que ele tá indo pro futebol asiático, futebol japonês. Essa é a informação do Anderson Grigoleto. Obrigado, Anderson. Parece que essa é a informação. A gente foi pego de surpresa aqui, né? Porque... Marcelo, mas vamos lá, né? Se você, no caso, ele tá indo pro futebol japonês. Tem que ganhar dinheiro, gente. Hoje, futebol é business. Não existe mais o amor à camisa, como da época da nossa época aqui, minha e o André. Passei pela Ponte, vi craques jogando. E o pessoal jogava porque amava o clube. Basta ver quantos que se deram bem financeiramente. Hoje o cara tem que aproveitar, Marcelo. A gente, geralmente quando o jogador, assim, o que causa estranheza, a gente tem que ir pra frente a técnica do jogo, mas quando o jogador, ele vai pro futebol do exterior, geralmente o clube negocia, aí o clube anuncia. Matheus Jesus, a Ponte Preta às vezes não faz isso, né? A gente fica sabendo por terceira via, quarta via, deixa de informar, mas tudo bem. Matheus Jesus da Ponte Preta negociado com o futebol japonês, né? Então não sai no não fica aquele negócio de rescindido como um negócio que ele fez alguma coisa errada e foi dispensado, entre aspas, né? E o caso aqui, ele não foi dispensado. É porque tem que ver como é que é o contrato dele, né? Mas o contrato dele, me parece que se ele tivesse uma proposta de um clube da Série A, a Ponte tinha que liberar. Enfim, ele ainda pertence ao Corinthians, ele tem uma fatia do passe dele pertencente ao Corinthians. E o Corinthians quer ganhar dinheiro. Não tenha dúvida. E tem outro detalhe, Marcelo, ele vai ganhando em dólar. Lá normalmente se paga em dólar. Dólar é 5 vezes mais do que ele, no mínimo, do que ele ganhava aqui. Não tem como competir. Não tem como competir, aí não dá, né? Aí não dá, enfim. Eu já estranhei, já me causou estranheza ele recusar a proposta que ele teve, que acho que foi do Catar, do futebol árabe. E pode ter certeza que essa é maior. Então, me causou estranheza aquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a ficha técnica do jogo pra gente não deixar tudo acumulado por aqui. Vamos escalar as equipes que entram em campo aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula.
Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor. Ponte Pretano, seu técnico pintado definiu. Você confere aqui nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 23, o Everton. Na zaga central, 4, o Matheus Silva. Com a 27 no costado, o capitão da equipe e quarto zagueiro Fábio Sanches, e na ala esquerda 15 Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 8 Felipinho, 5 Leonaldi, 40 Ramon Carvalho e 10 o craque do time Elvis. E à frente 9 Eliel e 90 André. Olha o repeteco da Nega Véia de Kaique França 12, o Everton 23, Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27, Arthur 15. Felipinho 8, Leonaldi 5, Ramon Carvalho 40, Elvis 10. Ele é o 9, André 90. No banco, Pedro Rocha, Mailton, Edson, Felipe Amaral, Tomás, Luiz Felipe, Paulo Baia, Samuel Andrade, Lucas, Natan, o estreante, e Igor Torres. Macaca que vai entrar toda de branco, com a faixa preta no peito. 20 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. 23 pontos, 13ª colocada, 38% de aproveitamento. Na disciplina são 60 amarelos e 8 vermelhos. Marcou 12, sofreu 17, saldo negativo de 5. Pablo Diego, que não joga, há uma década, é o artilheiro do time com 3 gols. Próximo jogo é domingo, dia 6 de agosto, 3h30 da tarde, contra a Chape, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Futebol Interior. É o Criciúma Esporte Clube. A equipe Carvoeira de Santa Catarina vai a campo com Gustavo, goleiro número 1. Na ala direita, 27, Claudinho. Na zaga central, 3, Rodrigo, capitão da equipe, com a 4 no costado, quarto zagueiro Rayan. E na ala esquerda, 22, Marcelo Hermes. O meio-campo do técnico Cláudio Tencati vai a campo com 8, Arilson, 17, Rômulo, 7, Felipe Mateus e 18, Christopher. E à frente, 11, Fabinho e 9, Felipe Viseu. Olha o repeteco do Tigre com Gustavo 1, Claudinho 27, Rodrigo 3, Rayan 4, Marcelo Hermes 22. Arilson 8, Rômulo 17, Felipe Mateus 7, Christopher 18, Fabinho 11, Felipe Viseu com a 9. No banco, Alisson, Cristóvão, Léo Costa, Helder, Matheus Mancini, Wellington Torrão, João Carlos, Éder, Miqueas, Thiago Melo, Ítalo Melo e Thiago Marques, meu caro Corsato. 20 jogos, 10 vitórias e 5 empates, com 5 derrotas. O tricolor de Criciúma, 35 pontos ganhos, sexto colocado, tá ali pertinho do G4, 58% de aproveitamento. Na disciplina são 47 cartões amarelos, marcou 24 e sofreu 11. O ataque vai bem no campeonato, são 13 de saldo. O artilheiro é o ex-Flamengo Felipe Viseu. E também tem o Fabinho e o Felipe, eles têm 4 gols cada. Próximo jogo sábado, dia 5 de agosto, também às 3h30 da tarde. Contra o Avaí, é clássico catarinense. Aí, o time do Criciúma vai na ressacada em Florianópolis. Arbitragem. Apita o jogo, Marcelo de Lima Henrique, ele será auxiliado pelo assistente 1. É o Renan Aguiar da Costa, o assistente 2, José Moraci de Souza e Silva, o trio é cearense. O quarto árbitro, Célio Amorim de Santa Catarina. E o árbitro de vídeo, Adriano Milceviski do Paraná.
Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Esse Adriano aí, ele acompanha a gente pra caramba, hein? Ô, Marcelo, é Milchivski. Ah, me corrigiu aqui, obrigado, família. Lucas e Souza me corrigindo, é Adriano Milchivski. Ah, tá bom. E viva o sapateado russo. Viva a vida. O árbitro, ele fala aqui, é claro, a CBF coloca ele como cearense, mas na verdade ele é carioca, né? Ele apita pela Federação do Ceará, ele é militar, é o Marcelo de Lima Henrique, já com 51 anos. Bom, tudo pronto. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Já as equipes já entrando no gramado da Ponte, como eu disse, toda de branco, faixa preta no peito. O time carvoeiro, meias, calções pretos, com a camisa, né? Nas três cores, amarela, branca e preta, né? Detalhe aí pro amarelo no peito. E uma faixa ali no peito é preta, tem o patrocinador. Né, tem o patrocinador e depois o restante da camisa é na cor branca. Bonito o uniforme aí. Bonita as camisas do Criciúma, hein? Do Criciúma, verdade. E a manga também é preta. Tá, então. E o Kaique vai jogar com um uniforme todo vermelho, o goleirão da Ponte Preta, já o goleiro do Criciúma jogando todo de azul. Cara, e o uniforme do goleiro tá parecido com o da arbitragem, hein? Que tá com camisa e meiões na cor azul e o calção preto. O goleiro tá todo de azul, mas bem parecido com a arbitragem, viu? Praticamente a mesma cor. Isso aí tinha que ser visto antes, né? Isso aí se ele não mandar ir lá pro vestiário trocar, eu não digo nada. Provavelmente não. Eu já vi jogo que foi até pior. Até o calção era igual. Mas pela regra, o goleiro tinha que trocar a camisa. Tinha que trocar a camisa. Muito bem. Francisco, nesse momento, execução do hino nacional brasileiro. Mas vamos lá. Ponte Preta, então, com essa bomba, com a saída do Matheus Jesus, né, que tá indo embora pro futebol japonês. Hoje ele já não estaria em campo porque tá suspenso. E aí essa Ponte Preta com o Ramon aí na vaga do Matheus Jesus. O que é que você pensa do jogo? Fala pra gente aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Marcelo, uma boa partida. O Criciúma tá jogando em casa. É uma equipe acertadinha, tem bons nomes. Mas eu acredito no trabalho que o Pintado está fazendo. Os primeiros 15 minutos da Ponte, no jogo contra o Vitória aqui, me credenciam a alimentar essa expectativa. Acredito numa boa partida da Ponte hoje. Acredito que esse assunto do Matheus Jesus, pelo menos por hoje, não cause nenhum impacto no grupo. E para ser bem sincero, coisas do futebol. E o Matheus não vinha sendo assim um expoente. A gente fala porque é um jogador habilidoso, é um jogador diferenciado, auxiliava muito o Elvis na questão de armação, mas se a gente tiver um pouquinho de paciência e observar com calma, a Ponte tem um jogador que o Pintado está falando muito dele, e o próprio Felipe já vinha utilizando ele com mais frequência. Ele acabou tendo uma contusão, parou e agora está retornando de novo, que é o Samuel Andrade. Eu acredito muito nesse rapaz. Ele é muito rápido, ele toca a bola, ele é muito inteligente. Ele precisa algumas correçõezinhas, mas tem tudo para encaixar nessa meia cancha da Ponte e trabalhar junto com o Elvis um pouco mais adiantado. Ou, na pior das hipóteses, um tripé com o Léo, né? E parece que, pelo que o Pintado está demonstrando aqui, eu já vou cravar que os titulares da meia cancha do Pintado não vai fugir disso aqui, gente. Pode escrever aí, ó. Felipinho, Leonaldi e Elvis. E esse quarto meio campo é que vai ficar aberto essa vaga aqui, para mim, entre Samuel Andrade e o nosso amigo aí que acabou de chegar, o Lucas Natan, que pode surpreender, né? O Edilson Roberto Frank, pela nova recomendação da FIFA, os uniformes de goleiro e árbitro não precisam ser diferentes. Ah, meu Deus do céu. Eu tô falando, os caras reinventam a lâmpada. É um negócio, cara, de boa. São Einsteins. Cruza uma bola na área, tá o juiz e o goleiro. Aí você olha pro uniforme dos dois, é azul. Aí eu te pergunto, quem é quem? Ah, pelo amor, gente, para, não vem com essa não. Existem uns Einsteins, né? O Aparecido Alves está dizendo: boa noite, rapaziada, estava no trânsito acompanhando a resenha e quanto ao Matheus Jesus já estava claro que ele não queria mais jogar na Ponte. E quando isso acontece, melhor ir embora. Hoje bora pra vitória. Valeu, Aparecido, obrigado, viu, rapaz? Pela audiência, pela companhia, seja bem-vindo. Bom, esse time do Criciúma aí, se eu não tiver enganado,
Temos o Ryan, zagueiro que passou pela Ponte Preta, mas se machucou muito na Ponte. Né? Bom zagueiro. E no Criciúma tá tendo uma boa sequência de jogos. E o Marcelo Hermes, né? Que jogou pela Ponte Preta também, lateral esquerdo. Passou pela Ponte, né? Veio do futebol português Marcelo, há 2 temporadas atrás. Posso te fazer uma pergunta difícil? Faça. Esse Fabinho, 11 do Criciúma, é aquele que passou aqui pela Ponte, que veio do... Acho que da Rússia? Não é não, né? Não é. Não é. Esse Fabinho não é não. Mas é isso. Vamos ver o que vai dar aí no jogo e tem hoje. o Christopher, né? O Christopher passou pelo futebol de Campinas, né? Pelo Guarani. Mas não pela Ponte. Pelo Guarani. Tem também o Cristóvão, só que o Cristóvão tá suspenso hoje, né? Ele não... Ou não, tá no banco de reservas, né? Tá no banco de reservas o Cristóvão. Ele que é jogador que passou por Campinas também. Lateral direito também. Lateral direito, Passou pelo futebol de Campinas. O Cláudio Tencati me parece que não vai ficar no banco de reservas hoje, hein? Ah, não, vai. Ele tava pendurado, ele tá pendurado. Mas não tomou cartão, ele vai pro banco de reservas, sim. Aliás, os pendurados, só para vocês se situarem aí, no Criciúma é o Cristóvão, que tá no banco, o Fabinho, que vai jogar, o Rômulo, que vai jogar, e o Cláudio Tencati, que é o técnico. E na Ponte, Ramon Carvalho, que vai jogar, Felipinho, que vai jogar, Kaique França, que vai jogar, e o Edson, que está no banco de reservas. Vamos ficar ligados aí então pro próximo jogo, que já é no domingo. A Ponte Preta, portanto, tem 3 jogadores no time titular que estão pendurados. Muito bem, convido você então para ficar junto com a gente. Você que está no FM 102.5 para Campinas e toda a região. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que está no Circuito das Águas em FM 98.5, seja bem-vindo. Vem para cá, vem para nossa resenha, vem para nossa jornada esportiva Criciúma, Ponte Preta, Criciúma. Hoje jornada dupla, porque tem Ceará e Guarani, Guarani e Ceará, já na seguidinha, grudadinho aqui com o nosso jogo. Vamos fazer o entrelace das equipes, da equipe preta e branca com a branca e verde, também aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza, Albert Cavalcante, o nosso presidente da SEC, o Wagner Ferreira, o Pedro Lino estará lá no Brinco de Ouro da Princesa, enfim, com toda a trupe. Claudinei Corse também. Claudinei Corse não. Não, hoje ele meteu atestado? Ele está de atestado. Então, e o Leãozinho, bom trabalho, Leãozinho. Bom trabalho. Não, vamos acertar isso aí. Agora o novo apelido de Pedro Lino é o Presidente Leãozinho. O Wilson Correia, boa noite, nação Ponte Pretana. Tem alguém, dirigente da CBF, que torce pro Criciúma? Aí é pra acabar, hein? Porque o presidente da Confederação Brasileira, ele é declarado torcedor do Vitória, né? Declarado torcedor do Vitória. Uia, que coincidência! Fábio Bruno tá aqui também, o Vitor Freitas, enfim, todo mundo que tá participando aqui, vai mandando mensagem pra gente, tem lá a nossa enquete também, né? A posse de bola vai ficar pro Criciúma, a enquete quem ganha o jogo, se é Criciúma, Fábio Bruno já colocou que é o Criciúma que vai vencer, se é empate, se é macaca, enfim, manda a mensagem pra gente. Criciúma vai dar o primeiro tapa na bola com o Felipe Viseu, artilheiro do time, um dos 3 artilheiros do time. Marcelo de Lima Henrique já tá com o apito na boca. O time do Criciúma defendendo o gol que fica à esquerda do seu aparelho. A Ponte vai defender o gol à direita. Apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo, Franco Francisco nos comentários, André Luiz nas reportagens e também o Felipe Marques na mesa de som. Já vem os caras. Campo de ataque, bola pro Felipe Viseu, tá impedido. Subiu ali a bandeira do Renan Guiar da Costa do Ceará, marcando impedimento do Felipe Viseu. Tava, né, André? Tava sim, no primeiro ataque do Criciúma no jogo, o Felipe Viseu recebeu bem adiantado na frente do ala esquerdo Arthur, bem marcado pelo assistente 2 que corre nas populares, o José Moraci de Souza e Silva. 0-0 no Heriberto Rilse. Informação para a construtora Patriani. Ô Fábio, eu tô ligado que você é da ala verde, mas não tem problema, cara. A gente gosta também da interação com o torcedor do adversário, né? Nosso maior rival. Tamo junto e misturado. Nós gostamos de futebol também, muito pela rivalidade que tem um com o outro. Tamo aí, rapaz. Não tem problema não, pode participar, mandar uma mensagem. Se vira aí com o pessoal no chat. A única coisa que a gente pede, gente, é respeito. Ué. Em qualquer fase, instância da vida, nos respeite, vamos respeitar você, participe aí e deixa seu like. Isso.
Dá o like aí, não tem problema não. Posse de bola pro time do Criciúma. 1 minuto e meio deste primeiro tempo. A Ponte não passou do meio campo. Tentou passar agora com o André, não conseguiu. A bola voltou aqui no campo de defesa. Pro jogador que é o Rodrigo, capitão do time. Levanta a cabeça, solta essa bola, joga na frente. Aliás, os capitães hoje, zagueiros, né? Fábio Sanches pela Ponte e Rodrigo pela equipe do Criciúma. E o jogador da Ponte caído no gramado, Leonardo, pau nele, falta. Tá parado o jogo. Vai, André. O detalhe é que o público muito bom no estádio Heriberto Rios e praticamente 80% das dependências do estádio Heriberto Rios tomadas pelo torcedor do Criciúma. A torcida da Ponte também marca sua presença. Informação para Iga Atacado. O Criciúma que, aliás, anunciou o Neilton, que já está no banco de reservas, né? Neilton que estava no Guarani até semana passada e é reforço do Criciúma para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ó, a besteira quase sendo feita ali. O Ryan lançou uma bola longa aqui no campo de defesa para o campo de ataque. Ele procurava o número 17, o Rômulo. E aí o Matheus Silva deu de cabeça para trás. O Kaique tava saindo do gol, cara. Teve que voltar, quase um gol contra, hein, André? Quase que ele pega, o Matheus Silva pega no contrapé o Kaique, seria o gol do Criciúma. Olha o tricolor. Vem pro campo de ataque, bola com o Rômulo. Soltou pro Felipe Vizeu, devolveu, tocou a bola para Rômulo. Lado esquerdo, puxou pra perna direita, vai cruzar na boca do gol. Vem o toque de cabeça no cantinho para pegar o goleiro da Ponte. Kaique, cabeçada do Fabinho. Kaique foi no canto, pegou, agarrou e não soltou, André. E no cruzamento que veio pelo Marcelo Hermes, pelo setor esquerdo, Fabinho subiu no terceiro andar, testou forte, bem postado no canto baixo esquerdo. Kaique França fez a defesa e já repôs. Continua 0-0 em Criciúma. Olha o jogador do Criciúma fazendo besteira, recuou pro goleiro. André vai chegar na bola do carrinho, sai do gol, goleiro Gustavo. Rapaz, bobagem fez ali o jogador do Criciúma. Quase que o André aproveita. Hein, André Luiz? É, o detalhe é que o jogador, o Rodrigo, ele foi atrasou aí na fogueira, dividida do André com o goleiro do Criciúma, Gustavo. A bola pela lateral, apenas lateral para o Criciúma. Continua 0-0, Heriberto Rios. Informação para Shimozono, Mega Sorte e Loterias. O Edilson Roberto diz que a Ponte ganha o jogo por 1-0 e o Ceará ganha o próximo jogo pelo placar de 2-0. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Olha a Ponte, campo de ataque, bola com o André, saiu o goleiro, bateu pro gol, já era! Gol! Ponte! É gol, é gol! Ele é o nome do gol! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Bobeira do zagueirão capitão Rodrigo. Eliel tava atrás dele, saiu na frente, o goleirão saiu, ele cutucou, o goleiro tentou defender, ela pingou no gramado, subiu e caiu mansamente dentro do gol. Eliel pode comemorar a festa toda sua da torcida da Macaca. É, goleirão Gustavo, essa não deu pra você, amigão. Já era, tá no fundo da rede. 4 minutos passados do primeiro tempo. Bobeira da zaga, bom pra Ponte. Ele é o menino da base, vai pra rede. Ponte 1, Criciúma 0. Detalhe, a selfie do gol da Ponte aí, André Luiz. E como você bem disse, na pichotada do zagueiro Rodrigo, que acabou aí se atrapalhando com a bola, Eliel bateu-lhe a carteira, saiu na cara do goleiro Gustavo e chutou, visando o canto esquerdo. A bola bateu no braço esquerdo do goleiro do Criciúma, subiu e foi morrer no canto baixo esquerdo da meta do goleiro do Criciúma, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio Heriberto Rios, em Criciúma agora, Ponte 1, Eliel, camisa 9, Criciúma 0. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Peça pelo delivery 3256-7626.
Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Todo mundo no chat aqui gritando gol. Frank Francisco, o zagueirão Rodrigo, capitão do time, tem moral, mas foi amigo do Eliel agora que aproveitou a oportunidade, o presente e guardou 1-0 pra gente. O Eliel é muito rápido, tem que aproveitar essa característica, né, Marcelo? Ele... agora que eu tenho observado ultimamente que o Eliel parece que está um pouquinho mais firme, né? A Ponte deve estar trabalhando essa questão muscular do Eliel para ele dar uma encorpada aí. Mas foi sagacidade dele, né? Todo mérito para ele. A bola foi lançada, disputa, e no que o zagueiro pensou em dominar essa bola, Eliel já estava saindo na cara do goleiro. E Marcelo, melhor dos mundos para Ponte Preta. Estamos com 7 minutos e já estamos com um gol jogando fora. Agora é tranquilidade. Marcelo, só não tem nenhum jogador expulso, né? Fala, André. Olha, uma nota que acaba de sair aqui pela assessoria de imprensa da Ponte. A hora que tiver um tempinho... Tá, peraí, deixa eu ver esse lance aqui. Vem o time do Criciúma, campo de ataque, bola com o Rômulo. Dominou pelo lado direito, Filipinho. Fez falta, o árbitro parou, marcou. Falta pro time do Criciúma, que vai bater essa falta rápido. Não, porque vai ter barreira. Dá tempo de ler a nota ou você quer deixar pra depois? Vou começar, se precisar parar, depois continuo. Por conta de uma cláusula contratual no empréstimo, o volante Matheus Jesus deixou a Ponte Preta nessa quarta-feira. Ele rescindiu seu vínculo com o Corinthians em acordo mútuo. Assim, a Ponte Preta tinha duas opções: pagar a multa e ficar com o atleta ou fazer a liberação imediata. Daqui a pouco eu continuo. Tá bom. Falta pro time do Criciúma. Pra bola, Felipe Vizeu. Passou dela, ajeitou. Tocou essa bola ali pro jogador que é o Arilson. Dominou pro Vizeu, bateu pro gol, desvio no meio do caminho, vai embora. Agora toda bola que tem desvio, né? Se o cara tá dentro da grande área, eu fico até com medo, viu, gente? Eu fico até com medo. É escanteio pro time do Criciúma. Escanteio, André. E no chute forte, a bola acabou desviando no Matheus Silva e foi embora. A linha de fundo é escanteio. Lado direito para a equipe tricolor, a equipe do Criciúma, a equipe carvoeira, vem aí para a cobrança, camisa 18, Christopher, ele também está por lá. Mais um jogador que deve ser o Felipe Matheus. É ele, perna esquerda, vai pra bola, chuveirou na boca do gol, dá um murro na bola, Kaique tira, ela cai aqui nos círculos, na meia-lua da grande área, um toque de cabeça, a zaga da Ponte tirou. A bola voltou, sobrou pro time do Criciúma, vai pra bola por ali o jogador que é o Claudinho, domina, vai pra cima na marcação, pra lá, pra cá no carrinho, chega Ramon, mete o pé na bola, manda a bola pra lateral, campo de ataque lado esquerdo, favorece o time do Criciúma que tem pressa, perde o jogo, a Ponte foi pra rede de 4 para 5 minutos, gol foi do Eliel, Marcelo Hermes, ex-Ponte, jogou essa bola, tocou aqui na intermediária, bola pro Rômulo, Rômulo dominou, o Rodrigo tá pedindo um pouco mais atrás, ele domina, toca a bola pra Rômulo, encosta na marcação dele, Eliel, agora há pouco deu o jogo pra Ponte, Eliel foi pra rede, a bola voltou, sobrou, pro time Carvoeiro, domina por ali o Claudinho das costas para marcação, sai da ponta bem pro meio, ninguém vai na cola dele, ele soltou essa bola no meio, trabalha por ali com o jogador que é o Arilson, Arilson dominou, pedalou, soltou um pouco mais atrás pro Ryan, Ryan domina, ex-jogador da Ponte Preta, soltou a bola no meio pro Arilson, Arilson domina, toca a bola um pouco mais atrás, agora pro jogador que é o Rodrigo, capitão do time, deixou na direita, trabalha essa bola pra Rômulo, Rômulo soltou a bola pro jogador que é o Fabinho, Fabinho dominou, deixou pra Claudinho, Claudinho toca a bola pro Rômulo, Rômulo dominou, soltou de calcanhar, na frente, bola enfiada no comando pro Felipe Vizeu, caiu de maduro, o árbitro diz, segue o jogo, Arthur foi tocar a bola, tocou errado pro André, ficou reclamando, ela foi embora lá do esquerdo, campo de defesa, favorece o time do Criciúma, vai André, anota. Como o valor está muito acima das condições da Ponte Preta, a diretoria se viu obrigada a atender a solicitação do time da capital. O contrato dele estava por terminar no final desse ano com o Corinthians e foi feito um acerto entre o atleta e o clube. Ele possivelmente vai para o Japão. A Ponte Preta agradece o atleta pelos serviços prestados e deseja boa sorte na sua carreira. Foi aquilo que depois que o internauta, por isso que eu gosto da transmissão dos canais de futebol interior, porque o internauta, ele faz parte da nossa transmissão, ele traz informação. Vamos ver esse lance aqui, olha a Ponte, pegou, Elvis tabelou, soltou, boa bola, lado esquerdo, pro Eliel, já fez um, vai pra cima na marcação do Rodrigo, agora o Rodrigo se deu melhor, deu bote, ganhou, quase que deu pro Elvis, na sequência o Rômulo tirou, a bola voltou, sobrou pra Claudinho, enfiou no comando, tá lá o Felipe Vizeu no carrinho, Fábio Sanches, mete o pé na bola, tira dali, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Criciúma que tem pressa, bola pro Felipe Vizeu, é bom de bola, o Felipe Vizeu deu pro Felipe Matheus, Matheus dominou, trabalhou, soltou, empurrou, tocou essa bola no meio pro Rômulo, perdeu, recupera
Libera André pra ponte, ninguém com ele. Agora sim, o Eliel chegou, ele recuou. A bola aqui pro jogador da equipe do Criciúma, recua a bola pro goleiro, o Gustavo. Quem tava na bola, nessa bola, era o Claudinho, chegou recuando. Solta a bola pelo lado esquerdo pra Marcelo Hermes. Ele domina, perna esquerda, solta a bola no meio, vai trabalhando com o Arilson. Arilson dominou, soltou a bola no meio. Vem o time do Criciúma, bola enfiada na frente. Fábio Sanches espanou o taco, hein, querido. Aí o Matheus Silva de cabeça tirou, aí chegou o Everton, que em um treino da seleção brasileira 2-3 anos atrás meteu uma caneta no Neymar. Esse o Everton, quando ele jogava pelo Cruzeiro, e aí meteu essa caneta no Neymar. Ele diz que não gosta muito de lembrar disso, não. É posse de bola pro time do Criciúma. Bola no campo de ataque pela esquerda, pela direita, cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga, tira, deu rebote, sobrou Felipe, cruzou na boca do gol. Tira, Arthur. Tira essa bola daí, meu Deus. A bola sobrou com o Rômulo. Rômulo dominou, pôs na coxa, pôs na grama, virou o jogo pela direita, toca a bola aqui na zaga central pro Rodrigo. Vem pro campo de ataque, ajudando na marcação. Cruzamento na boca do gol, toque pra trás, a bola voltou, sobrou. Viseu, toca dentro da grande área, Ramon tirou. Eliel chegou no corte, jogou a bola pra trás. Vai sair escanteio. Mamãe! Que salada de fruta agora ali no campo de ataque. Escanteio de novo pro Criciúma. André. E no bate-rebate da cozinha da ponte, o último toque foi do Eliel pela linha de fundo. É escanteio para o Criciúma, mais um. O Matheus Silva na bola. Pra bola autorizada, o chuveirão na boca do gol. Vem o toque de cabeça, afasta a zaga da ponte com o Filipinho. Quase que ali no segundo pau, quase que no segundo pau. A bola voltou, sobrou pro Barbudo. Marcelo Hermes, loirinho, já jogou na ponte. Vira o jogo, boa bola pro Felipe Matheus. Cruzou na boca do gol, vem o toque de cabeça, o desvio, a bola vai entrar. O chute pro gol, pra fora. Pra fora do gol, Christopher. E os caras pediram um pênalti lá depois do cruzamento, hein? Mas perdeu o gol o jogador do Criciúma, hein? Foi amigo nosso agora, porque ele tava cara a cara, frente a frente com o goleiro da ponte. Tá certo que o Leonardo se jogou na bola pra atrapalhar, mas era pra fazer sorte da ponte, hein, André? E muita sorte. E o detalhe é que no bate-rebate a bola sobrou livre na marca do pênalti para o Christopher. Era só empurrar, ele mandou por sobre a meta do Kaique França. Tiro de meta para a Macaca, que vence no Heriberto Rilse por 1-0. Informação para Ovo Satoshi. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital dos canais Futebol Interior marcando 13 minutos passados, primeiro tempo de jogo. O placar tá assim em Criciúma. Criciúma 0, Ponte Preta 1. Lembrando que o Ituano tá ganhando do Tombense pelo placar de 1-0. Você acompanha tudo no placar ao vivo Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. O jogador da ponte tava caído, o Matheus Silva, mas o VAR tá analisando o lance lá ainda, hein, André? É, o detalhe é que o Marcelo de Lima Henrique pediu para análise do VAR, o VAR analisando, ainda não autorizou o Kaique França cobrar o tiro de meta, mas pelo que nós vimos aqui no replay, não houve nada. É, mandou seguir o jogo, ufa. Mandou seguir o jogo. Ou não? Ah, não, ele deu a falta agora. Então o jogo tá parado. Não, agora foi ele deu... já, o lance já... A partida já reiniciou, já foi. Não, então, mas agora ele deu falta aqui no campo de defesa. O jogador da ponte fez falta no campo de defesa do Criciúma. É, mas aquele perigo já passou. É, aquele do pênalti já foi, porque o lance, o jogo recomeçou. Mas agora o árbitro marcou uma falta do atacante da ponte aqui no campo de defesa. Posse de bola, 63% pro time do Criciúma, 37% pra Ponte Preta. A ponte finalizou uma vez, um gol. 100% de aproveitamento, hein? Criciúma, 2 finalizações. Escanteios. 2 pro Criciúma, nenhum pra Ponte Preta. Impedimento, 1 do Criciúma, nenhum da Ponte Preta. A gente vai passando as estatísticas do jogo pra você. E tá aqui na tela também, ó. Tá tudo aí na tela pra você. Boa, Felipe Marques. Boa, Felipe Marques. Boa, Felipe Marques. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo a gente na Essência FM em 102.5, FM 98.5 também. Seja muito bem-vindo, viu, para Campinas, Circuito das Águas, nas 2 frequências. Obrigado, um abraço para o Rodrigo Lins, para o Gil Kleber, para toda a turma, para a Vivi Gressoni, a melhor locutora deste Brasil varonil.
Como manda bem a Vivi Gressoni, sou fã da Vivi e tive o prazer de trabalhar com a Vivi um tempão, aprendi muito com a querida Vivi Gressoni. Se bem que eu não tô levando muito pra minha vida o aprendizado, Vivi, mas não é culpa sua, é culpa do aluno que é burro pra caramba, mas um beijo no seu coração, grande Vivi Gressoni. Posse de bola pro time do Criciúma, bola pra Rômulo, Rômulo dominou, soltou, e olha que eu e a Vivi temos praticamente a mesma idade, mas a Vivi, quando eu comecei no rádio, ela já tinha mais de 10 anos de estrada e já era uma das mais famosas da região metropolitana de Campinas, a simpática Vivi Gressoni. Posse de bola pro time do Criciúma, 16 minutos e meio passados do primeiro tempo. Posse de bola pro time Carvoeiro, Fabinho vai pra bola, chega Filipinho, rouba pro time da Ponte Preta, tocou a bola pra Elvis, o Arilson chegou nele, o Elvis caiu já com a mão na bola, hein, o André, ainda bem que o árbitro marcou a falta. O Arilson chegou chegando e esse lance, não sei se você e o Frank se recordam, me lembra muito de Piá, né? Lembra de Piá, Frank? O que ele fez com a gente metendo a mão na bola dentro da área? Jogo contra o São Paulo, né? Mas assim, na verdade ele não foi o vilão, né? O vilão foi o juiz, né, gente? Foi o juiz. Porque a jogada foi falta claríssima. E tanto que depois, acho que há uns 2 anos atrás, eu acompanhando não sei se você estava nesse dia, Marcelo, o Carlos entrevistou o árbitro. E ele assumiu que ele errou, porque ele tinha um histórico com o Piá isso, o Piá aquilo, e ele confiou no Raí. Ah, pelo amor de Deus, né? Essas coisas que eu falo que é muita coincidência. Agora morreu Maria, né? Agora não adianta mais. Ali a Ponte ia pra semifinal. Ih, mas se a gente for falar de erros contra a Ponte Preta também, a gente vai longe aqui. Ih, ó os caras, pela direita, entrou dentro da grande área, vai cruzar na boca do gol, trava! Fábio Sanches, era o Fabinho, hein? Entrando livre, ali pelo lado direito, outro escanteio, André. E de novo o Fabinho pelo setor direito, ele girou, queria fazer o cruzamento, Fábio Sanches, providencial, perna direita pela linha de fundo, é lado direito, é mais um escanteio para a equipe Carvoeira de Criciúma. Vem para a cobrança aí, provavelmente mudou o jogador agora, é o 17. Vem o toque de cabeça, a bola vai entrando, já era! Gol do Criciúma, Rômulo! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. É a cobrança de escanteio pelo lado direito, mais um escanteio, Christopher jogou a bola ali, pertinho do primeiro pau, na pequena área. Ninguém da Ponte Preta observou, o jogador subiu livre, meteu a cabeça na bola, o Rômulo, tinha 3 jogadores da Ponte, mas ninguém foi pra bola. E aí ele sai, querendo ouvir o nome dele, 17 no costado, 18 no cronômetro, Rômulo. O jogo tá empatado de cabeça. Agora um pra Ponte, um pro Criciúma. Detalhe, selfie do gol aí, André. O detalhe que no bom cruzamento do Christopher, os 2 zagueiros da Ponte, que tem quase 2 metros de altura, Matheus Silva e também o Fábio Santos, ficaram plantados no chão e não subiram. Quem subiu foi o baixinho, o camisa 17, o Rômulo, testou forte no canto baixo direito da meta do Kaique França, que nada pôde fazer. Tudo igual no estádio Heriberto Rilse, em Criciúma, Rômulo 17 agora, Criciúma 1, Ponte também 1. A Ponte vem pro campo de ataque pela esquerda, bola com o Filipinho, cruzou, rasteiro na boca do gol, era pro Eliel, no meio do caminho, chega por ali o zagueirão. Rodrigo, capitão do time, tira dali, sai jogando pro time do Criciúma. Frank, nem 20 minutos os caras já empataram o jogo. Marcelo, o Criciúma já vinha exercendo uma pressão, joga em casa, né, era esperado. Agora, a única coisa que com certeza o Pintado não esperava e nem nós, é o vacilo que a defesa da Ponte deu nesse lance. Mais especificamente o Matheus Silva, ele dormiu na jogada. E o cara cabeceia sozinho. Quando ele pensou em ir na bola, o cara já tinha jogado ela para dentro do gol, gente. Tem que ter atenção, o escanteio é jogada de atenção. Bola parada sempre tem que ter atenção. Mas Marcelo, vamos ver como esse time da Ponte vai reagir. Que a Ponte estava começando a encaixar o jogo, olha aí. Vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta, Elvis, demorou, tinha que ser de primeira, Elvis, pro Everton. Você demorou para dar o passe, até ele levanta a mão direita, pede desculpa pro Everton, lateral da Ponte Preta. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 20 minutos e meio passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B 2023, o placar tá assim, ó, 1 pra Ponte, 1 pro Criciúma.
essência, a frequência da vida. Marcelo Cossato. Aqui vem Ponte, campo de ataque, bola com Elvis Pau nele, falta. A bola ia chegar aqui pro jogador da Ponte, mas o zagueiro estava em cima e o árbitro acabou vendo que não ia ter vantagem. E mais uma bobeada do Rodrigão, hein? O capitão do time, o Rodrigão não tá bem no jogo, o zagueiro do Criciúma não. Pode ter uma falta boa aí, André. Não tá bem mesmo o Rodrigo, e o detalhe com a capacidade técnica do Elvis, né? No que ele recebeu, o zagueiro vinha chegando nele, ele deu de calcanhar e por pouco ele não pega e não sai na cara do gol. Chegou por ali o zagueiro, que é o Rodrigo, o Ryan, camisa número 4, fazendo a falta. É frontal a meta do goleiro Gustavo. Continua 1-1 é o placar em Criciúma. Tem que jogar em cima do Rodrigo, hein? Tá nervoso hoje o zagueiro do Criciúma. Tá bem estável, hein? Ô, Marcelão, quem sabe, hein? Faz tempo que eu não vejo o Elvis marcar um gol lá de cá, hein? Boa pedida. Quem sabe de falta? Quem sabe de falta? O goleiro tá agachado ali, o Gustavo, todo de azul. O Elvis tá ajeitando essa bola a cerca de 3 passos da meia-lua da grande área. A barreira tá na marca do pênalti. Todo o time do Criciúma quase na barreira, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores na barreira. Tem um na barreira falsa. A Ponte coloca uma barreira falsa também aqui pelo lado direito do goleiro. Um monte de gente na frente do goleiro. Olha, se o Elvis pegar bem na bola, eu vou narrar gol, hein? Vou gritar, já era. 22 minutos e 15 quase. Metade deste primeiro tempo. Vamos, Elvis. Perna direita autorizado direto pro gol na trave. Bate no travessão, vai embora. Ele se lamenta, toda a nação ponte-pretana também. Quase, hein, André? E como o Frank bem disse, a lá de cá, bateu de perna direita, a bola fez uma curva por fora, beijou o ângulo superior esquerdo da meta do goleiro Gustavo e foi embora, já batido. Quase a macaca amplia em Criciúma, continua 1-1, informação para Pizzeria e Papagaios. Canais Futebol Interior, Essência FM, com você no Campeonato Brasileiro da Série B. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Seja muito bem-vindo, você que tá ouvindo a gente. Os caras vêm de novo, hein? Campo de ataque, bola aqui pela direita. Vem o time do Criciúma trabalhando por ali com o Claudinho. Joga essa bola na frente, era pro Felipe Matheus. No meio do caminho, chega a zagueira Ponte com o Arthur, tirou. A bola caiu com o Filipinho aqui pelo lado esquerdo, briga com o Claudinho. Filipinho, linda jogada, hein? Linda jogada do Filipinho. Soltou na frente pro André Rodrigo, chega no meio do caminho. Aqui no círculo central do gramado, tira, joga essa bola, toca um pouco mais atrás. A bola pro Rômulo. Rômulo dominou, deixou essa bola, toca pra Marcelo Hermes. Aqui do lado esquerdo. Marcelo Hermes domina pro time do Criciúma. O Criciúma com esse resultado vai pro G4, 36 pontos. A Ponte fica na 14ª colocação com 24 pontos. Criciúma vem pro ataque, caiu, escorregou ali o jogador do Criciúma, a bola ficou com o Filipinho, que tá dando uma boa força pro Arthur aqui pelo lado esquerdo. Lança essa bola no campo de ataque pro André, pra ninguém, melhor pro goleiro, sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Criciúma vai aumentando a posse de bola. Nesse momento, 67% de posse de bola pro Criciúma, 33% pra Ponte. Pega no microfone e quer falar. Fala, Frank. Só para ressaltar aqui, né? O Pintado já enxergou e você já narrou e acabei de ver o Filipinho cobrindo aqui o Arthur, que é o lado que o Criciúma estava usando. Era justamente a questão do vácuo que estava aparecendo. Vai dar mais tranquilidade. Vamos aguardar agora, hein, Marcelo? Ô, Marcelo. Eu. E vendo o replay da falta do Elvis, a bola bateu aqui, como diria o nosso querido amigo Edivaldo Tites. Alô, Edivaldo Tites, lá em Charqueada, forte abraço. A bola bateu na Junção Ferrosa. E vem o time do Criciúma. Felipe cruzou na boca do gol pro outro. Felipe passa por ele e vai embora. Mas tava impedido. Ainda bem que tava impedido o jogador ali do Criciúma. Era o Fabinho no cruzamento pro Felipe. Mas o Fabinho tava impedido, né, André? Tava sim, tava em completo impedimento. Mesmo com o cruzamento, ó, o lance ele já partiu em completo impedimento, mas não valeria nada. Apenas lance favorável à Ponte. Continua 1-1 é o placar no Heriberto Rilse. Informação para Café Canecão. Se sai o gol ia valer, hein? Porque não tava impedido, não. Achei que não tava, não.
Achei que o Fábio Sanches dava condição pra ele. Não, mas os dois atacantes, tanto que recebe a bola como que tá aqui no meio dos zagueiros. Não, mas na hora do passe ele marcou ali na hora... Ih, agora o Arthur vai tomar cartão, hein? O Arthur deu por trás ali, jogou a mão. Mas, cara, o exemplo do Matheus Jesus não serve, Arthur. Rapaz, Arthur toma cartão. Cartão pro Arthur aí, não o Eugênio, viu? O Arthur da Ponte, o André. É o primeiro do jogo, Arthur, camisa 15 amarelado, ele não estava pendurado. Informação para Bebidas Poti. Primeiro cartão do jogo, então, Arthur toma cartão amarelo, jogador da Ponte Preta. Jogador da Ponte Preta. E a TV perdeu o lance ali, rapaz. Os caras já foram pro ataque. O negócio foi rápido. O bagulho foi doido, hein? Os caras já foram lá pro campo de ataque. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho. Que bom ter a sua companhia. Também na Essência FM 102.5, 98.5. Daqui a pouco, na seguidinha, grudadinho, com esse jogo da Ponte com o Criciúma. Tem Guarani, tem Ceará. Todas as emoções com Lucas de Souza, com o Wagner Ferreira, Pedro Lino, com toda a turma, toda a trupe, Albert Cavalcante, Felipe Marques, todo mundo pra transmitir esse jogão pra você. Bola com Elvis, domina, cai no gramado, pede falta, o árbitro não dá, a bola vai do lado direito pra o Everton estufa o peito, solta a bola no meio, era pro André, a melhor opção era o Eliel, né? Ele deu pro André, melhor pra zaga e sobrou pro time do Criciúma no carrinho por baixo, Matheus Silva. O árbitro vai dar falta ou impedimento, hein? Falta ou impedimento? Impedimento. Deu impedimento. Levantou o braço esquerdo, então é impedimento, né, André? Impedimento, lance favorável à Ponte. Tudo já estava paralisado. Continua 1-1, Heriberto Rilse. Informação para a Prone Alimentos. Vivi, Ponte Pretana, meninos, cheguei. O Carlos Lemos Matozinho, Elvis quase marcou. É verdade, pegou bem na bola, hein? Pegou bem na bola, eu vi essa bola lá dentro e o Elvis também comemorou quase que ele saiu comemorando. É lateral pra Ponte aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo. O André vai deixar ali pro Arthur fazer a batida, ele que já tem cartão, o primeiro cartão do jogo foi pra Ponte, vai. Aqui no Planeta News, aqui, ó, a Luísa falou, graças a Deus, Eliel desencantou. E o Kaique tá falando aí que o Ramon tá jogando bolão, hein? É isso. Bola aqui no campo ofensivo. Chega a zaga da equipe do Criciúma para tirar dali. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Agora o árbitro pegou uma falta do Felipe Viseu pra cima do Filipinho, tá parado o jogo, falta pra Macaca aí, André. O detalhe é que o Viseu pegou o Filipinho por trás também, e se o critério fosse o mesmo, ele mereceu amarelo. O árbitro, o senhor Marcelo, em cima do lance, apenas marcou a falta para a Macaca, continua 1-1, Heriberto Rilse, camisa 10, Elvis na bola. Edivaldo Pigari tá com a gente também aqui no YouTube, Elvis vai pra bola, chuveirão na boca do gol, afasta a zaga, tira, deu rebote pra Eliel, o nome do gol da Ponte nesse primeiro tempo, soltou pro Everton, devolveu, tocou pro Eliel, pro Everton, no meio do caminho, Marcelo Hermes. Chega a dar um bico na bola, ela bate no Everton, vai embora. Lateral, posse de bola, lado esquerdo, favorece o time de Criciúma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery. 3256-7626. O Edilson tá dizendo que o Everton tá sumido do jogo. A Edna Silva, vamos, Ponte, 3-1. Obrigado, Edna, pela audiência. Carlos Lemos Matozinho, Edilson, daqui a pouco o Paulo Baia vai entrar. Tá respondendo aqui pro nosso internauta no chat. Posse de bola pro time do Criciúma com o goleiro. Goleiro Gustavo, tocou pro Ryan. Melhor pra Ponte, recupera, André na sequência, perdeu. Tem que dar uma pressionada nesses dois zagueiros do Criciúma aí, viu? Tanto o Rayan, que a gente já conhece, como o Rodrigo, eles estão nervosos, hein, ô Frank? Estão doidos pra entregar a paçoca, velho. Doidos pra entregar a paçoca, os dois jogadores. Ih, rapaz, deu ruim, hein? Sobrou pro time do Criciúma, vai pintar o gol, saiu o goleiro, a bola vai entrando, já era, mas parece que tá impedido. Impedimento. Parece que tá impedido. Mandou a bola pro fundo da rede o Claudinho no tapa do Felipe Viseu. Vamos aguardar, né? Mas parece que tava impedido o jogador da equipe do Criciúma. Tava não, hein? Tava não, vai confirmar o gol. O Felipe Viseu, ele sai ali de trás do jogador da Ponte, me parece que ainda no campo de defesa.
e dá uma assistência pro Claudinho que só empurra pro fundo da rede. Vamos esperar a confirmação, mas tô achando que o narrador aqui vai ter que gritar já era, hein, André? Pelo lance que vimos aqui, me parece que o Viseu tinha condições legais, ele saiu na cara mais uma vez, a defesa da Ponte ficou olhando, ele saiu na cara do Kaique França, serviu ao camisa número 27, que é o Claudinho só empurrou para o fundo das redes, vamos aguardar aí a decisão do senhor Marcelo, mas muito provavelmente ele vai confirmar o gol. O gol, cara, pela imagem que a TV mostrou aqui, pra mim ele sai antes até do campo de defesa. Eu também achei, da linha Marcelo. de defesa. A menos que nos desmintam, né? Tenha um outro ângulo que a gente não observou aqui. Gol legal do Criciúma. Gol legal, pra mim, gol legal do Criciúma. Vamos aguardar. Estamos com 31 minutos e 30. O lance realmente é muito difícil. É muito ajustado o lance. É isso que o Marcelo de Lima Henrique fala. Ó, o meu VAR, o Adriano, do sobrenome complicado, tá analisando, viu, gente? Eu duvido que ele fale o sobrenome do VAR pros caras aí no campo, né? Mas o lance bem ajustado. O Claudinho tá lá, tá falando, foi gol, professor. Foi gol, professor. Vamos aguardar aí a confirmação ou não do gol. Tô achando que eu vou ter que gritar gol, hein, do Criciúma. Uma bola longa, a zaga da Ponte quase que toda ali no campo de ataque, né? A Ponte foi pega no contragolpe e o Felipe Viseu, ele dá um tapa na bola. O árbitro vai confirmar o gol, é gol. Gol do Criciúma! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Matheus Silva dava condição, a bola veio longa, ali pro centroavante o Felipe Viseu que só ajeitou, saída do Kaique, tocou, entrava na grande área, o Claudinho empurrou, com todo o carinho para mandar a bola pro fundo da rede. O lance foi a 30, o gol foi confirmado a quase 33, gol do Criciúma, vira no Heriberto Rilse, agora 2 pro Criciúma, 1 pra Ponte, André Luiz, detalhe, selfie do gol. O detalhe que no contra-ataque rápido, o lançamento, o Matheus Silva parou, só que o Viseu não, saiu por trás do jogador da Ponte, saiu na cara do goleiro Kaique França e serviu a Claudinho, número 27, que apenas empurrou pro fundo das redes o goleiro da Macaca, é o Criciúma no virou do estádio Heriberto Rilse agora. Claudinho 27, Criciúma 2, Ponte 1. É o que a gente dizia, aconteceu, gol confirmado, vira o Criciúma pra cima da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital dos canais Futebol Interior marcando 33 minutos e 50, quase 34, é primeiro tempo de jogo. A Ponte tava vencendo, mas já tomou a virada, viu, torcedor? Agora 2 pro Criciúma, 1 pra Ponte Preta. O Ituano vai vencendo o Tombense por 1-0. Aqui vem Ponte, campo de ataque, bola com Elvis. Chega a zaga, tira, recua pro goleiro. Sai do gol pra fazer a defesa. O Ituano vai vencendo o Tombense por 1-0. E daqui a pouquinho, na seguidinha de Ponte Preta e Criciúma, você vai acompanhar Guarani e Ceará. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Rapaz, os caras já viraram o jogo, né, o Frank? É, aquilo que a gente falou. É um jogo difícil, mas Marcelo, ainda acredito na Ponte. Segundo gol foi outra bobagem do seu Matheus Silva, né? Mas acontece, futebol tem seus erros e o Matheus parece também não tá numa noite muito esperto, parece que tá meio desligado na partida, Marcelo. Deixa eu dar só um recadinho aqui, Marcelo. O Celso Fittipaldi diz assim, ó, jogo difícil e complicado, por isso que em casa a Ponte não pode perder pontos. Fora é complicado demais. É, mas tava ganhando, né? Tava ganhando. 65% de posse de bola pro Criciúma, 35% pra Ponte. A Ponte não tem a posse de bola de jeito nenhum. A Ponte finalizou 2 vezes, o Criciúma 7, né? Escanteios 3 pro Criciúma, nenhum pra Ponte. 4 impedimentos do Criciúma,
Cartão amarelo, 1 só para Ponte Preta. A Ponte cometeu 5 faltas, o Criciúma 4. Estatísticas para você que está nas redes sociais também, na tela aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte tá perdendo, saiu na frente, gol de Eliel, bobeira do zagueirão Rodrigo, 1-0 para Ponte, mas aí o Rômulo, a 18 de cabeça, empatou o jogo e o Claudinho, a 32, fez 2-1 para Ponte, gol confirmado também pelo VAR. Vem Ponte, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, Filipinho de cabeça, a bola passa, vai embora. A bola passa, vai embora, tiro de meta. Olha o Filipinho lá no campo de ataque, hein, André? E no bom cruzamento pelo setor direito, que partiu ali, vamos ver ali, partiu do Everton. Ele levantou a cabeça, cruzou o Filipinho no meio da zaga, em cima do 27, o ala direito, o Claudinho, autor do segundo gol, testou forte, a bola por sobre a meta de Gustavo, tiro de meta para o Criciúma, que vence 2-1 no Heriberto Rilse. João Alexandre tá com a gente, Ronaldo Neto, Nelson Letrinta Júnior, Wilson Correia. O João Alexandre, já falei dele aqui, todo mundo acompanhando a gente no YouTube. YouTube Futebol Interior e também Facebook Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Ontem no campo de ataque, bola do Ramon, enfiou na frente pro Elvis. Aí não vai chegar, né? Recuo do zagueiro, bola com o Gustavo que sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Impressão minha, pô, tá jogando com o Arthur mais de zagueiro do que de lateral, hein? Foi só impressão minha. O Filipinho tá toda hora aqui do lado esquerdo, Frank. Na verdade, o Filipinho tá ocupando uma posição aqui do lado esquerdo, foi passado o Eliel pro lado direito. E ó, o Filipinho tá tendo mobilidade nessa meia cancha da Ponte. São algumas nuances que a Ponte tem apresentado, Marcelo. E eu queria ressaltar, apesar do Criciúma ter virado o jogo, a Ponte faz uma boa partida, a Ponte incomoda o Criciúma. O Criciúma está explorando o quê? Bolas longas nas costas, nas falhas da nossa zaga e de cobertura. Você pode ver que os lances de perigo do Criciúma não são jogadas que eles armaram, é bola lançada para cima da nossa defesa. Olha a outra aí. De novo, Claudinho pela direita, cruzamento na boca do gol, quem trava? Filipinho. Trava para ceder mais o escanteio para o time do Criciúma lá pelo lado direito. E foi assim que saiu o primeiro gol deles, hein, André? E mais uma vez a descida pelo lado direito, cruzamento do jogador Claudinho, a bola bateu no Filipinho, foi embora. É lado direito, escanteio para o Criciúma, vem aí o 18. Quem é o 18? É o Christopher na bola. Ele que bateu o escanteio pro gol do Rômulo, primeiro do jogo. Agora quem foi pra bola foi o Felipe Matheus. Tocou pro Claudinho, jogou na boca do gol, sobe de cabeça, o Everton tira. A bola cai com o Ramon, deu de cabeça, passa pelo André, bola com o Elvis. Elvis soltou na direita pro Everton, livre, leve, solto pela esquerda. O Eliel vai ganhar da marcação. Marcelo Hermes chega, trava. A jogada poderia ser boa, mas o Hermes chegou e travou. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Bobeou a zaga do Criciúma. Bola com o Everton, cruza meia altura na boca do gol. Desvio da zaga, vai embora. Escanteio pra Ponte. Escanteio pra Ponte. De novo, bobeira da zaga do Criciúma. Primeiro do jogo pra Ponte. Aí o primeiro escanteio, André. E no bom cruzamento do Everton pelo setor direito. Ele visava a entrada do André no primeiro pau, no meio da zaga da equipe do Criciúma. A zaga acabou cortando. O último toque do Ryan. É escanteio, lado direito. Elvis, camisa 10 na bola. Elvis conversa com a galera do Criciúma. Vai pra bola, autorizado, pé na direita. Chuveirou na boca do gol. Primeiro pau, sobe a zaga, tira, deu rebote, sobrou com o Everton. Ih, falhou, hein? Falhou o Everton, deu sorte que o zagueirão saiu jogando errado, a bola voltou pra ele, aí briga o Rômulo, briga o Everton, sai jogando na marcação, vai pedir falta o árbitro o árbitro não deu. Ele caiu perto da placa de publicidade lá, mas o árbitro não deu a falta, não deu lateral pro time do Criciúma. Canais Futebol Interior, Essência FM, com você no Campeonato Brasileiro Série B. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto.
É isso, vamos juntos. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar já, porque vem o time do Criciúma, campo de ataque. Aqui pela esquerda, direita, cruzamento na boca do gol, perna esquerda. Chega a zaga da Ponte pra tirar. A bola voltou, sobrou com o Fabinho, tocou pro Felipe Viseu dentro da grande área. No peito, tentou a bicicleta pra fora do gol. O Felipe Viseu é matador, é artilheiro, hein? Deixaram ele fazer o que ele queria dentro da grande área lá, André. Ele fez o que quis na cozinha da Macaca. O detalhe que, de novo, cruzamento do Claudinho. Viseu ainda matou no peito e deu uma meia bicicleta. A bola por sobre a meta do Kaique França. Tiro de meta para a Macaca, que perde 2-1 no Heriberto Rios. Informação para Prone Alimentos. Rapaz, seguindo no giro. Atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 41 agora, 41 minutos passados, é primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B, o placar tá assim, 2 pro Criciúma, 1 pra Ponte. O Criciúma quer fazer o terceiro gol. Bola com o Claudinho dentro da grande área, bateu pro gol, Kaique pegou. Kaique pegou, mas não estava valendo mais nada, estava impedido. Lembrando que o Ituano vai vencendo o Tombense por 1-0. E mais tarde, da seguidinha, tem Guarani e Ceará com a equipe dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Mas a Ponte não me dá sossego, cara. Não consigo girar o tempo e placar do jogo. Bola longa, parece que os zagueiros da Ponte estão dormindo, Frank. Eu ia falar agora, eu tô achando que a galera do setor defensivo da Ponte tomou um suquinho de maracujá, sei lá, hein? O negócio tá bravo. Vem Ponte, de novo, daí não vai dar, né? Pelo amor de Deus, aí também não, né? Ramon pegou do meio do campo, quis fazer o gol que o Pelé não fez quase, hein, André? É muito pretencioso. Ramon Carvalho pegou muito embaixo na bola de perna esquerda, longe da meta do Gustavo. Tiro de meta para o Criciúma, que vence de virada, 2-1 no Heriberto Rios. Informação para Ridier Comunicação Integrada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. E parece ser uma tática mesmo, hein, do Tencate, que acho que estudou o time da Ponte, porque ele joga na bola longa toda hora, e tá dando uma dificuldade danada. A Ponte, os jogadores da Ponte marcam de longe, né? Marcam de longe, tá parecendo um radar. Mas parece que multa de longe. Se o Tencate estudou o time da Ponte, muito provavelmente não houve estudo por parte do Pintado, né, Frank? E vem de novo o time do Criciúma pela direita, cruzamento, perna esquerda na boca do gol, tira a zaga da Ponte pra dentro da grande área, o Everton, a bola sobrou com o Claudinho, pingou pro Felipe Viseu, vai pintar o gol, ele furou, era o Claudinho que tava lá no toque de cabeça, quase o terceiro do Criciúma, André. Quase de novo o Criciúma apertando, aperta o time da Ponte, desta vez o Claudinho perdeu um gol feito, continua 2-1 Heriberto Rios, informação para Jump Esportes. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. O Marco Espileri, representante, ele fala, segundo o comentarista, a Ponte está fazendo uma boa partida. Com 30 e poucos % de posse de bola, é boa partida? E aí, comentarista? Mas quem disse que a posse de bola significa que você está bem na partida? Quantas partidas a Ponte teve maior posse de bola e perdeu? É só observar o jogo, gente. O Criciúma não cria. O Criciúma joga com bola alongada nas costas da defesa da Ponte. Agora, eu tô com o André, é o seguinte. O que tá... Vai lá, Marcelo. De novo, Criciúma, Felipe... Pedalou, vai pra cima na marcação, é o Felipe Matheus, número 7, bom de bola, jogador da equipe do Criciúma. Lembrando que no primeiro turno o Criciúma venceu a Ponte por 2-1. Vem, Arilson de longe, fez igual o Ramon também, hein? Cara, eu não entendo o que o jogador quer fazer um gol daí, cara, quase que do meio campo. Tiro de meta pra Ponte, vai, Frank. Pior que pega mal pra caramba na bola, né? Mas voltando a essa questão, posse de bola, gente, não significa que o outro time está morto em campo. É muito pelo contrário. A Ponte joga uma partida consciente. O problema é que hoje o Matheus Silva e o Fábio Santos estão muito confusos.
Pode reparar, eles estão com muita dificuldade. O Pintado vai ter que dar uma ajeitadinha, ele já corrigiu trazendo o Filipinho aqui pro lado esquerdo, mas vai precisar acertar o posicionamento do Léo com o Ramon. Mais 5. Vamos até 50, informa o repórter. Os nossos zagueiros, realmente, a Ponte precisava contratar zagueiro, cara. A Ponte, os mais confiáveis são o Fábio Sanches, que hoje é o capitão, e o Matheus Silva, mas também eles espanam. E era exatamente isso que eu ia perguntar pro Frank. A zaga que tá... Hoje a zaga tá pecando demais. Os dois gols, né, Frank? Infelizmente, se a gente for olhar, os 2 gols é participação incisiva do Matheus Silva. Falha. Não tem como a gente falar outra coisa. O Carlos Lemos Matozinho, não escutei o nome do André. Rapaz, eu falei pouco o nome do André mesmo. Não é porque o narrador tá ocultando, não é porque ele tá pegando pouco na bola mesmo. Teve uma chance ali, quase que o zagueiro entregou pra ele, mas o goleiro chegou antes, no comecinho do jogo. Fora isso, pouco apareceu o André, o centroavante. A bola não chega lá também, né, o Frank? Sim, são 2 questões. Uma, bola não chega, mas todas as vezes que chegou e nas jogadas que a Ponte desceu, teve participação do André, gente. O André só não vai correr, dar pique. Veja a idade do André, tá jogando, pra mim até aqui, ok. Quem eu não estou gostando é Eliel. O Eliel não consegue marcar e quando passou pro lado direito sumiu, hein? Criciúma vem de novo, campo de ataque, bola com o Claudinho, dominou. Peça ofensiva, solta essa bola, toca para Rômulo. Rômulo dominou, deixou a bola para Christopher. Christopher solta a bola pelo lado esquerdo para Marcelo Hermes. Ele domina, pensa, solta a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando o time do Criciúma. Bola com o Ryan, quarto zagueiro pela direita, vira o jogo. Aqui no campo defensivo, solta a bola no campo de ataque pela direita para Claudinho. Claudinho que fez o segundo gol do jogo, soltou a bola no meio, vai trabalhando por ali com o jogador que é o Fabinho. O Fabinho dominou, devolveu, tocou a bola para Claudinho. Claudinho deixa para Arilson. Arilson vem pro campo de ataque, toca a bola bem à esquerda para Marcelo Hermes. Alongou, o passe tocou dentro da grande área, sobe, Arthur tira dali, a bola voltou, sobrou pro time do Criciúma, bola com o Claudinho, vai pra cima da marcação do Filipinho, sai da ponta, vem pro meio, vai jogando pra trás, Elvis encosta na marcação, ele solta a bola um pouco mais atrás pra Ryan, todo o time do Criciúma com exceção do goleiro no campo de ataque, a bola com o Marcelo Hermes, deu pra Rômulo, que fez o primeiro gol do jogo, devolveu, tocou pro Marcelo Hermes no meio do caminho, Matheus Silva chega, tira, solta a bola pro Everton, que devolveu pro Matheus Silva. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. youtube.com Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, seja bem-vindo, você que tá na essência também. Agora tem uma falta pro time do Criciúma aqui no campo, não, ele deu lateral pra Ponte, campo de defesa lá do direito. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá, peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tem gente pedindo para puxar o Clebson do time B. Gente, calma. O Clebson também contra o Juventus deu umas espanadas. Eu acho que daquele time da Copa Paulista, para não dizer que eu não falei das Flores, tem o Caivano, que eu acho que dá para ser uma boa opção aí no banco de reservas para Ponte, e o Castro. Agora o árbitro não deu essa falta em cima do André, não? Pô, ele tava na frente do lance, velho. Ô, louco, foi falta. Foi falta. Aí também não dá, hein? Agora ele vai dar falta pros caras, ó. Vai dar falta do Ramon em cima do Felipe Matheus. Não, ele deu falta pra Ponte agora. Ele deu falta em cima do Ramon. Ele deu falta em cima do Ramon, agora do Felipe Matheus. O Marcelão, meu xará, o Marcelo de Lima Henrique, ele é meio confuso, viu? Ele chama a confusão, hein? Ele chama a confusão. Marcelo, o Eliel tá correndo errado. Você pode ver que ele já tá estressadamente cansado, cara. Precisa corrigir essas coisas. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo. Vamos empatar esse jogo no primeiro tempo, Ponte. A gente saiu na frente. Volta pra Macaca. Quem vai lá é o Elvis. Aqui na intermediária, olhou pra dentro da grande área. Jogou pro Fábio Sanches, subiu, furou. Passou por ele, foi embora de graça, tiro de meta pro time do Criciúma. Lembrando que de segunda a sexta, 7 da manhã, tem Café com Bola. A apresentação Claudinei Corsi. E meio-dia tem o meio-campo. Aí com toda a trupe dos canais Futebol Interior. Vamos lá para as estatísticas do jogo. 60% de posse de bola. Finalzinho desse primeiro tempo pro time do Criciúma, 40% para Ponte Preta. A Ponte trocou 136 passes, o Criciúma 271. A Ponte teve 46 passes errados, o Criciúma 48. 9 finalizações para o Criciúma, 4 para Ponte Preta. Escanteios, deixa eu ver aqui, 4 para o Criciúma, 1 para Ponte Preta. E o time do Criciúma 5 vezes impedido. E não há tempo para mais nada em cima da pinta. Apita o árbitro.
Marcelo de Lima Henrique, aponta centro do gramado. Final de primeiro tempo no Heriberto Rios. A Ponte saiu na frente com Eliel, mas tomou a virada com Rômulo e Claudinho. 2 para o time do Criciúma, 1 para a Ponte Preta. Fim de primeiro tempo, começa o intervalo. FI, vamos juntos. Para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Comunicação Integrada e Jump Esportes. Conosco na dobradinha da Essência FM 98.5, 102.5. Tem vinheta pro intervalo FI, Felipe? Solta a vinheta, Felipe. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, Intervalo do jogo. Essência. Não é fácil não, hein, torcedor da Ponte Preta. A gente saiu na frente com o gol de Eliel, mas tomamos a virada. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu volto com... Os jogadores já foram embora sem entrevistas, né? Então o André Luiz já pode descansar também. E daqui a pouquinho a gente volta para a sequência do intervalo FI, aqui nos canais Futebol Interior. Já estamos de volta, canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridier Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridier Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridier.com e nossas redes sociais, @ridier.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. 7 da noite, mais 54 minutos, de volta aqui na Essência FM e também nos canais Futebol Interior, nesta noite de quarta-feira, 2 de agosto de 2023. Ó, você que tá ouvindo a gente no FM, vai lá no YouTube e se inscreva no nosso canal, dá um joinha também, compartilha a nossa transmissão para chegar a mais torcedores, dá uma moral pra gente gosta muito da sua participação no Facebook também, tá bom? Aqui a Ponte tá perdendo, 2-1 pro Criciúma, a gente saiu na frente, gol de Eliel, mas Rômulo e Claudinho viraram. Vou acionar meu comentarista Frank Francisco para falar o que foi esse primeiro tempo, derrota da Ponte Preta, Frank. Boa, Marcelo. A Ponte começa a partida, Marcelo, muito bem postada em campo, inicialmente. Mas o que a gente percebe? Que o Tencate começa a explorar as bolas alongadas no espaçamento do nosso meio-campo com a zaga. Esse é um problema crônico dessa temporada na Ponte Preta. Aconteceu muito na Série A2 e hoje está se repetindo. Eu já falava da questão do posicionamento. Ele deu uma melhorada quando ele desloca, puxa o Filipinho aqui para o lado esquerdo, para o Filipinho assessorar
o Arthur. Mas o que acontece? Em várias jogadas até você falou, nossa, o Filipinho tá aqui cabeceando uma bola no ataque. Ele foi seu assessor da lateral esquerda, mas por ter mais fôlego, o Arthur fica para ajudar a zaga e o Filipinho vai como um lateral esquerdo. E o Filipinho até teve essa oportunidade de cabeça. Mas ele vai precisar arrumar meio campo. O Léo ainda não conseguiu encaixar, o Ramon tá ficando sobrecarregado, consequentemente a bola não chega na frente. O Eliel já cansou, o Eliel ele não encaixou hoje, apesar do gol, da bela jogada dele, de ter lutado, ele tá correndo demais, então o desgaste é muito grande e a bola não chega. E quando vai chegar para ele já tá cansado. Nitidamente o Everton fez um contra-ataque aqui, lançou a bola pro Eliel, mas até o Eliel entender que a bola era para ele virar o corpo e partir, o zagueiro já tinha dominado. Então são coisas que o Pintado vai precisar agora corrigir, e eu não tenho dúvida que ele vai fazer isso. Ele é um treinador muito inteligente. E o seguinte, Marcelo, o Criciúma, a Ponte precisa explorar com calma, descer com a bola dominada. A Ponte, todas as vezes que teve tranquilidade, chegou. E tô contigo, né? O back central aí, o Rodrigo, tá doido pra entregar o ouro. Então a Ponte precisa voltar para a segunda etapa. De que forma, Marcelo? Corrigir o posicionamento da nossa meia cancha, mas eu faria de cara, se eu fosse o Pintado, eu faria uma alteração aí, colocaria o Paulo Baia. E claro, exigindo um pouquinho dele, né? Porque ele tá deixando o Elvis mais livre, então deixaria o Elvis como ele já está, e o André pelo meio da área. E o Paulo Baia vai ter que fazer o quê? O famoso ser a nossa lança, mas recuar também para fazer a marcação, ajudar a recompor a meia cancha, porque em tese nós vamos ficar com um a menos. Mas o Criciúma, em tese, se você for olhar, Marcelo, ele não criou nada para estar vencendo o jogo. Explorou os erros da nossa defesa. Assim como nós tivemos uma bola do Elvis na trave, assim como nós tivemos a chegada do Filipinho, a Ponte chegou em outros momentos bem, perdeu no lance final. Então é preciso ter um pouquinho de calma. A meu ver, aqui o placar é injusto. Para mim, o placar mais justo seria um empate aí. No caso, como saiu 2 gols pro lado do Criciúma, tivesse saído do Elvis 2-2 e uma partida gostosa de ser assistida, uma partida de xadrez. Por isso que eu disse que a Ponte está bem. E eu gosto de refutar muito esse argumento que outro time tem muita posse de bola e o outro não. Isso não significa que a outra equipe está ganhando. Posse de bola, ela pode ser estéril. Então nós temos que entender isso. Você precisa ver quem é o objetivo. Posse de bola não ganha jogo, amigo. Pode pegar todas as partidas que você quiser e assistir. Nem sempre quem tem a maior parte do jogo, a posse de bola maior, vai vencer o jogo. Guarda, dica, hein? Muito bem. Bom, a gente tava conversando aqui, né? E além do Everton, que não tá no banco de reservas, que entrou no último jogo, o Thales também não tá no banco de reservas. E eu tô procurando ver aqui se tem algum problema com o Thales. Ele não tem nenhum problema médico. Pelo menos eu não tenho essa informação. Pablo Diego, Gé e Jean Carlos, os jogadores que estão aí com problemas médicos, né? E o Everton foi preservado por ter ficado aí fora um tempo do time, voltou e tal. Mas o Thales nem no banco de reservas tá. Então tem o Paulo Baia lá no banco de reservas, que pode ser uma opção aí pra entrar nesse time, né, Frank? Sim, eu já faria essa, né? Eu falei, eu tiraria o Leão e entrar com o Paulo Baia. Mas, Marcelo, a do Thales tá compreensível, até pela última entrevista do Pintado no jogo passado. Ele fala que o Igor Torres tem treinado muito bem. Então, no caso hoje, como ele leva um jogador a menos pro banco, ele tá levando o Igor Torres. Então, é pura decisão tática e técnica aí, Marcelo. Tem 2 lateral no banco e poderia ter levado o Thales. Pra mim, esse banco da Ponte também não tá bem, não. Sei lá. Bom, você vai falar, Marcelo, você é muito corneta porque o time tá perdendo. Mas eu não gostei desse banco de reservas aqui não, viu? Bora lá, já o André passa o banco de reservas pra gente. Vamos pra mais um intervalo, o último aqui do intervalo. Já a gente volta com mais intervalo de jogo. A Ponte vai perdendo o primeiro tempo, já foi. 2 pro Criciúma de virada, 1 pra Ponte. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Marcelo Corsato. Pois bem, estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vindo na sua casa, no carro do trabalho. Você que está na Essência FM 102.5, 98.5. Vamos para todo o segundo tempo. Daqui a pouquinho, de até aqui, Criciúma 2, Ponte Preta 1 de virada, hein? Eliel foi para a rede a 4 minutos do primeiro tempo, mas a 18h32, Rômulo e Claudinho viraram para o time da casa. Posse de bola no primeiro tempo, 61% para o time do Criciúma, 39% para a Ponte, aqui nas estatísticas. 282 passes trocou o Criciúma, 148 a Ponte. Passes certos, 67% para a Ponte e 82% para o time do Criciúma. Finalizações, hein? A Ponte finalizou só 4 vezes e tá perdendo o jogo. E o Criciúma tá vencendo 9. A Ponte teve uma bola na trave e foram 4 escanteios pro Criciúma, 1 pra Ponte. Teve 5 escanteios pro time do Criciúma, nenhum impedimento. 5 impedimentos pro time do Criciúma, nenhum pra Ponte Preta. Portanto, deixa eu ver aqui, faltas cometidas, 9 do Criciúma, 7 da Ponte, cartões, só 1 do jogo pro Arthur, primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo, agora a posse de bola no segundo tempo é da Macaca. André vai dar o primeiro tapa na bola. Apita o árbitro! Tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo André Luiz, Franco Francisco, Felipe Marques, toda a equipe dos canais Futebol Interior. E a Ponte já deu a bola de graça pro time do Criciúma. Meu pai, já o André confirma a alteração na Ponte. Vem o time do Criciúma, posse de bola, campo de ataque, bola pelo lado esquerdo, cruzamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira. Sobe a zaga da Ponte, tira, cai com o André aqui no campo de defesa, a bola sobrou com o Filipinho, vai. Primeira alteração processada pelo técnico Pintado na Ponte, foi embora o 10, o Elvis, o craque do time para a entrada do 77, Igor Torres. Informação para restaurante do Dadá. E aí, meu comentarista, a gente falava das alterações aqui, de prováveis alterações, mas o Pintado mexe lá e você fala aqui. Foi embora o Elvis, entrou Igor Torres.
É uma alteração que me pega de surpresa. Eu não imaginava essa alteração. Não deixa de ser interessante, Marcelo, porque eu disse para você que o Elvis aqui em off, que ele deixou o Elvis hoje livre. E é aquilo que a gente já sabia. O Elvis é jogador para 45 minutos, aí apertado 50. Vamos torcer para a entrada do Igor. O que ele tenta com isso? Deixar dois extremos abertos, o Igor de um lado, o André do outro, o Eliel do outro, e segurar os laterais que estavam avançando bastante. Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ver se vai funcionar. Portanto, a Ponte muda a plataforma de jogo do 4-4-2 agora para o 4-3-3. Vamos ver se vai virar alguma coisa aí, essa alteração do nosso treinador Igor Torres na vaga do Elvis. O Elvis foi bem no primeiro tempo, na sua opinião, comentarista? Marcelo, o Elvis é o Elvis, né? É o craque do time. A oportunidade de bola parada já foi no travessão. Mas assim, o jogo estava muito complicado para o estilo de jogo do Elvis hoje. O time fica lento, né? Aqui vem Ponte, Igor Torres, solta a bola pelo lado esquerdo para Filipinho, chegou Rômulo na marcação, bola voltou, sobrou para Igor Torres, pensa, devolve, toca a bola para Filipinho, cruzou, rasteirinho dentro da grande área pro Leonaldi, tava lá no meio do caminho, chega a zaga, sai jogando por ali a equipe do Criciúma, quem tira é o Christopher, joga, solta essa bola do lado esquerdo, bola para Hermes, Marcelo Hermes, vira o jogo de novo, bola longa, pra lá, pra cá, dentro da grande área, vai pintar o gol, quer ver? Felipe Viseu bateu pro gol, desvio, voltou, sobrou, bate, rebate, vai pra fora! Vai pra fora! Cara, tinha jogador do Criciúma livre dentro da grande área, o 18, Christopher. Ninguém marcou ninguém e quase que ainda a bola bate no Everton e entra no gol, André. E que linda bola recebida pelo Christopher. Ele chutou travado pelo jogador da Ponte, me parece ali quem travou foi o Leonaldi. A bola pela linha de fundo, é mais o escanteio. Olha o Criciúma. Ponte, vamos acordar. Felipe Matheus pra bola, chuveirão na boca do gol. Passa por todo mundo, sobra do outro lado pro time do Criciúma. Pra Claudinho, cruza na boca do gol. De carrinho se joga na bola, tira a zaga da Ponte. Volta, sobra de novo pro time do Criciúma. Claudinho tá pedindo por ali o Fabinho. Bola pra ele, da ponta pro meio, perna esquerda, bateu pro gol, desvio, vai embora, escanteio. Sufoco, a torcida sobe o som, sufoco, escanteio, mais um no jogo pro Criciúma. André. E no chute do Fabinho, a bola resvalou no Fábio Sanches, foi embora a linha de fundo, lado direito, vai lá para a cobrança o 7, o Felipe Matheus. Início de segunda etapa, é a blitz da equipe do Criciúma na cozinha da Macaca. Continua 2-1 para a equipe tricolor. Informação para a construtora Patriani. Só dá Criciúma no comecinho de segundo tempo. Christopher, Felipe, Christopher. Christopher cruzou na boca do gol, a zaga tirou, voltou, sobrou. A batida pro gol, passa, vai embora. Achei que foi falta, hein? Em cima do Fabinho ali. O jogador da Ponte estava na marcação, o Fabinho foi arrematar pro gol, era o Ramon que estava junto com ele. O árbitro não deu nada, deu apenas tiro de meta, mas eu achei falta ali, André. Parece que o Ramon acabou pegando no ar ali o Fabinho, ele tocou de perna direita por sobre a meta do Kaique França, tiro de meta para o goleiro da Macaca, a Macaca perde 2-1 em Criciúma. 2-1 pro time do Criciúma, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Não tá fácil pra Macaquinha não, estamos perdendo o jogo, mais uma derrota na competição, tava vencendo 1-0 no primeiro tempo, mas tomou a virada ainda no primeiro tempo, começamos o segundo tempo perdendo, 2-1 pro time do Criciúma, a Ponte em campo com Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Filipinho, Leonaldi, Ramon, Igor Torres que entrou na vaga do Elvis, Eliel e André, esse é o time da Ponte, agora uma falta pra cima do Eliel, do Marcelo Hermes, ele demorou, mas marcou a falta, com delay, Criciúma mesmo o time do primeiro tempo, não mexeu o time do Criciúma, Cláudio Tencati gostou do time. Gustavo, Christopher, Rodrigo, Rayan, Marcelo Hermes, Rômulo, Felipe Matheus, Arilson, Claudinho, Felipe Viseu e Fabinho. O time carvoeiro que vai encostando ali no G4 com essa vitória. Posse de bola para o time da Ponte Preta, domina por ali o Ramon. Solta a bola para Matheus Silva na zaga central. Fábio Sanches está pedindo, ele toca para Ramon. Ramon é o volante que fica mais pertinho da zaga agora. Leonaldi está mais adiantado. Bola enfiada na frente, Marcelo Hermes tirou. A bola voltou, sobrou, Matheus Silva fez a falta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto.
Daqui a pouquinho, já na seguidinha desse jogo, tem Guarani em campo contra o Ceará. Com a equipe dos Canais Futebol Interior, você se liga com Lucas de Souza comandando toda a trupe. Vem aqui o time do Criciúma, lado direito, chega Fábio Sanches, mete o pé na bola, tira na sequência. Arthur completou antes do Rômulo, a bola voltou, sobrou pro time do Criciúma. Domina Christopher, vai bater pro gol, pé na direita, bateu pro gol, desvio, fica fácil pro goleiro. Sai jogando rapidinho, Kaique toca a bola pro Everton. O Everton deu essa bola, tocou pro Leonaldi. Vamos, Ponte, vamos pro empate. Enfiou, tocou essa bola pelo lado direito, é pro Eliel, pra cima do Ryan. Aí o Ryan recua, toca a bola pro goleirão Gustavo, sem jeito, tirou do jeito que deu ali. A bola veio muito em cima dele, e aí ele tirou, a bola se perde, vai embora, lateral pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Que bom saber que você está ouvindo a gente na Essência FM também, 102.5, 98.5. Seja bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho. Você que acompanha a gente no YouTube, no Facebook dos Canais Futebol Interior, saiba que é bom ter você por lá também, viu? Manda mensagem pra gente, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos bater papo também aqui no Facebook. Mas aqui vem os caras, segura aí, Ponte, vem os caras pela direita. Era o Fabinho que estava brigando com todo mundo ali, não, 27, o Claudinho, era o outro Inho. E aí o Arthur só fez a proteção, a bola se perdeu, foi embora, tiro de meta pro time da Ponte. Comentarista pegou no microfone, quer falar? Fala, comentarista. Marcelo, esse Claudinho, lateral do Criciúma, uma bela partida dele até agora, hein? Marcelo, a alteração que o Pintado fez ainda não deu tempo da gente ver, e pelo andar da carruagem, ele vai precisar mexer mais, hein? E vem outro chute de longe ali, quer ver? Felipe dominou, bateu pro gol, ela sobe e vai embora. Tem que tomar cuidado com o Felipe Viseu, ele gosta de bater pro gol ali, hein, André? Ai, como gosta, dessa vez de perna direita, mandou por sobre a meta do Kaique França, tiro de meta para a Macaca que perde, 2-1 em Criciúma, informação para Iga Atacado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo, acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Cara, não tem meio da Ponte ficar com essa bola não, hein? Dá a bola toda hora pro Criciúma, vamos ver se agora vai. Leonaldi enfiou na frente, era pro Eliel, Ryan no meio do caminho, chega, afasta, tira o perigo. Bola volta, sobra com o goleiro da equipe do Criciúma, Gustavo. Fica com ela, sai jogando, toca pra Arilson. Arilson devolveu, toca a bola no meio pra Rômulo. O Filipinho encostou na marcação, ele joga um pouco mais atrás. Ali pro jogador que é o Claudinho. Claudinho levanta a cabeça, solta a bola. Aqui no comando, procurava por ali o Fabinho. Sobe de cabeça, Arthur, tira dali. A bola cai no meio pra Ramon, linda finta, passou o primeiro, passou o segundo, bem à esquerda. Pensa, toca a bola para Arthur, sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, será que consegue chegar? Chegou no Everton, olhou pra dentro da grande área pro Eliel, toque de cabeça, não Eliel, tava sozinho no meio dos zagueiros, golpeou de cabeça, ela subiu, foi embora, André. E o detalhe que no bom cruzamento do Everton pelo setor direito, Eliel subiu no meio da zaga, desequilibrado e testou, porém sem direção, a bola foi por sobre a meta de Gustavo, tiro de meta para o Criciúma que ganha 2-1 no Heriberto Rilse. Não pode perder essa chance, o Eliel ficou ali pra empatar o jogo pra Ponte, ô Frank. Não, Marcelo, tem coisa que o treinador deve ficar louco no banco vendo um negócio desse, né? E o Everton ele não cruzou não, desculpa, eu vou corrigir, foi um passe. Foi um passe. A bola chegou muito boa ali. Podia estar um André no lugar do Eliel lá. Vem de novo os caras. Vem cruzamento na boca do gol. Bate no costado ali do Arthur. A bola volta, sobra pra Rômulo, pertinho do Tencate. Joga essa bola, solta na frente. Bateu ali no Igor Torres. Volta, sobra pro time do Criciúma, pro Ryan. Ryan deu no meio, tocou pro Arilson. Vira o jogo da direita pra esquerda. Tocou pro Marcelo Hermes. Pediu, recebeu, dominou, tocou. Boa bola dentro da grande área pro Felipe Matheus. Ele domina das costas pra marcação. Solta pra quem vem de trás. Aqui pela meia direita é o Arilson. Tocou, bola pela direita pra Claudinho. Fez a finta. Pau nele, falta. Chegou o Igor Torres, fez a falta, o árbitro marcou a falta. Vem bola na área do Criciúma pra cima da Ponte Preta aí, André. Falta do jogador Igor Torres em cima do Arilson, é pelo setor direito de ataque, aliás, em cima do Claudinho, pelo setor direito de ataque. Pelo lado direito, lance de perigo, a meta do goleiro Kaique França, continua 2-1, a Ponte perde em Criciúma. A Ponte perde, o Criciúma joga melhor. 10 minutos, você já ouviu o toque eletrônico do nosso Felipe Marques na mesa de som. O Criciúma saiu atrás
empatou o jogo, tá? Vida dura pra Ponte Preta, vida dura pra Macaca, aqui nos canais Futebol Interior, você que tá acompanhando a gente. Já vou lá pro YouTube, já. E também no Facebook. Deixa eu ver esse lance aqui, olha a falta, bola pra dentro da grande área. Fábio Sanches tirou, voltou, sobrou, caiu de novo dentro da grande área. Tira dali do jeito que deu, Matheus Silva. Tira daí, Matheus Silva. Tira daí, Matheus Silva. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Digital dos canais Futebol Interior, Essência FM marcando pra você 11 minutos e 20. 11 minutos e 20 passado o segundo tempo de jogo. O majestoso Heriberto Rilse. O jogo acontece por lá. A Ponte vai perdendo, o Criciúma vence. 2 pro Criciúma, 1 pra Ponte Preta. Pela Série B também o Ituano vai vencendo o Tombense por 1-0. Você pode acompanhar esse jogo no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. E daqui a pouquinho, na seguidinha, tem mais Série B aqui nos canais Futebol Interior. Também na Essência FM tem Guarani e Ceará. Essência, a frequência da vida. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte deu a bola pro Criciúma. O Criciúma falou, não quero a bola não, vou devolver pro C Ponte. Devolveu a bola pela direita, ele erra. Não, ele erra. Acabou o campo, ele erra. Você já fez um gol pra nós hoje, Eliel. Mas presta atenção no serviço, Eliel. Presta atenção no serviço, André. O detalhe é que ele engatou a quinta e depois a sexta, né? E saiu com bola e tudo, fez que foi, mas acabou o fundo, Frank Francisco. Apenas lateral para o Criciúma, continua 2-1 para o equipe Carvoeira em Criciúma. Ô, Frank, não tá na hora de colocar o Paulo Baia no time não, hein? Eu só peguei o microfone para falar isso. Paulo Baia, tá com a senha, Pintado, pode mexer. Vamos, Pintado. Você já não levou o Thales no banco de reservas. O Everton você não pôde levar. Você não pôde levar o Everton. Ô, Pintado, me ajuda, né, Pintado? Me ajuda, né, meu querido? E agora ali tem um lance, 2 jogadores da Ponte subiram pra cima do Felipe Viseu. Eu acho que deu ruim pra o Felipe Viseu Leonaldi. E também pro Leonaldi, né? Tá caído os 2 jogadores no gramado lá, André. Foi cabeça com cabeça, se chocaram, tanto o Viseu como o Leonaldi. Vamos ver aí, parece que o Leonaldi, a situação foi mais complicada. Lance que paralisou a partida no estádio Heriberto Rilse, continua 2-1 para o Criciúma. Informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Foi um strike ali. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia aqui nos canais Futebol Interior. Ô Frank, a Ponte, daqui a pouco. A Ponte não dá sossego, cara. Rômulo dominou, entrada da grande área, fez a finta, puxou, perna esquerda, bateu pro gol. Na verdade, ele tentou o toque ali no meio do caminho. Chegou a zaga da Ponte e tirou. Tira o perigo dali. A Ponte melhorou ou não? Piorou, hein, do primeiro pro segundo tempo? Marcelo, na verdade, a Ponte caiu, né? Agora sim, o Criciúma tá dominando a partida. A Ponte teve uma boa chance com o Eliel numa bola cruzada. A Ponte é um time perigoso, né? Vai lá, Marcelo. Vem de novo o Criciúma. Cruzamento na boca do gol. Ninguém. Tá sozinho o Everton. Calma, o Everton. Tocou a bola pra ele. O Liel saiu jogando aqui pelo lado direito. Toca a bola pra Leonaldi. Já recuperado daquele encontrão lá. Solta a bola aqui na frente. Aí chega o Arilson. Pra ganhar essa bola pro time do Criciúma, recua a bola pro goleiro Gustavo, sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Seja muito bem-vindo, você que está na sua casa, está no carro, está no trabalho, ouvindo aqui os canais Futebol Interior. A gente gosta muito da sua participação. Muito bom ter você com a gente por aqui nessa noite. Noite de quarta-feira. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, 21ª rodada. E você conosco. Muito obrigado, seja bem-vindo. Posse de bola para o time da Ponte, não está mais com a Ponte, está com o goleiro do Criciúma. Toque eletrônico do Felipe Marques, marcando 15 minutos do segundo tempo. Quer falar, Frank? Fala! Marcelo, essa alteração ela acabou desmontando um pouco o time da Ponte. A Ponte agora tem 3 jogadores na meia cancha,
3 no ataque. E não tem aquele jogador que alimenta, que faz a armação do jogo. A gente tem o Ramon, tem o Léo e tem o Filipinho. E aí vai ficar meio complicado. Vamos ter que depender aí de jogadas individuais, né? Vamos aguardar pra gente ver se... Ele precisava pôr o Paulo Baia, pra gente ter algo mais pra incomodar esse time do Criciúma. Demorou pra descobrir o Paulo Baia e o Thales. Demoraram, né, pra descobrirem. Aí troca de treinador e os caras param de usar. E aí vem a pergunta, né, Marcelo Frank? E o Matheus, olha lá. E vem de novo o time do Criciúma. A Ponte bobeou, mas achei que foi falta aqui em cima do jogador da Ponte, o Eliel. O árbitro não deu, hein? O árbitro não deu e segue o jogo, o Eliel tá caído no gramado. A Ponte tem posse de bola pelo lado esquerdo, bola com o Igor Torres. Vai pra cima da marcação, ganhou, bateu no jogador do Criciúma, foi embora. Vai ter que parar o jogo porque o Eliel tá sentindo. Foi falta, né, juizão? Me ajuda a te ajudar, né, juiz? Foi falta, o Eliel tá caído lá, André. Ele tá caído, realmente. Pegaram o Eliel, pé direito. Vamos ver quem pegou, foi o 22, o jogador Claudinho. E fazendo essa pergunta agora, já que o jogo tá paralisado, pro Frank. Frank, e agora, nesse momento, né, crítico? Lógico que nesse jogo eu não jogaria, mas Matheus Jesus faria falta numa situação dessa? Se tivesse a fim de jogar, com certeza, né, André? Desde que não fizesse bobagem. Mas é o jogador habilidoso depois do Elvis na nossa meia cancha. E só dando um toque aqui, quem deu o pisão foi o Marcelo Hermes. Mas me pareceu totalmente voluntário, mas pegou legal, hein? Pegou. Foi falta, pô. Felipe Silva tá com a gente, o Joaquim de Souza. Carnielli também foi que avisou pra gente lá do Matheus Silva, né? Pati Carnielli. O Grigo também tá aqui no Facebook, o Gilson Rossetti, todo mundo participando com a gente. Obrigado você que tá acompanhando a nossa transmissão. Vem o time do Criciúma, campo de ataque, bola enfiada no comando. Chega a zaga da Ponte, tira. Volta a sobra do lado direito pro Everton. Felipe Viseu escorregou o menor pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. A Ponte não fica com a bola, cara. A Ponte não fica com a bola. A Ponte tem a bola, entrega pro Criciúma. Tem a bola, entrega pro Criciúma. O jogo tá parado, falta pra cima do Rômulo e pintou cartão, André. A falta do Filipinho pegando aí por trás. O Rômulo, círculo central de meio campo. Amarelo para o jogador da Macaca, o segundo amarelo do jogo, o segundo para os jogadores da Ponte, 8, Filipinho amarelado. Informação para Café Canecão. Suspenso do próximo jogo, né? Porque tava pendurado. Tava pendurado o Filipinho. Quer que tenha o Felipe Amaral também, né? Aí até não vai atrapalhar tanto. Até que enfim, Paulo Baia ouviu as nossas preces. Ele ouviu as nossas preces. Ai, vão ser 2 alterações na Ponte, hein? 2 alterações na Macaca. Foi embora o Eliel para a entrada do 2 Mailton e entrou também o Paulo Baia. Vamos aí ver quem saiu na Macaca, daqui a pouquinho eu informo. Então saiu o Eliel, entrou o Mailton com a 2, Eliel 9 foi embora, 2 Mailton tá no jogo. E 16, Paulo Baia tá no jogo, daqui a pouco eu te confirmo quem saiu, Marcelo. Eu achei que ele tinha tirado o Filipinho, ele não tirou, acho que ele tirou o Leonaldo, hein? Porque o André tá lá. Tô vendo o Ramon correndo, tô vendo o André. Eu acho que ele tirou o Leonaldo, hein? Mas, né, então vamos lá. O Mailton é 2 e o Paulo Baia, que número? 16. 16, o Paulo Baia. Demorou o Pintado pra fazer essa alteração. O Paulo Baia tinha que ter entrado já na volta do intervalo, né, cara? Já tinha que ter voltado com o Paulo Baia no time. Também acho, Marcelo. Saiu o Leonaldo mesmo. Posse de bola pro time do Criciúma. Vai pintar o terceiro gol. Bola pra dentro da grande área. Viseu vai fazer. Bateu pro gol. Fora! Pra fora do gol! Ele dominou, penteou a bola. Teve tempo de falar. Eu toco pro meu xará, o Felipe Matheus. Eu vou fazer um golaço aqui. Virou o corpo, perna esquerda, mandou pro gol. A bola subiu, foi embora. Quase o terceiro do Criciúma, hein, André? E no cruzamento do Felipe Matheus, no meio de 5 jogadores da Ponte na grande área.
O Viseu fez tudo isso que você falou. Deu tempo de pentear o cabelo, girar, ninguém chegou nele, escolheu o canto. Sorte da Ponte que mandou pra fora pela linha de fundo. Tiro de meta para Macaca e confirmando a alteração. 16, Paulo Baia tá no jogo. E o 5, Leonardo foi embora. Informação para Pizzeria e Papagaios. O Igor Torres está aqui pelo lado direito. Tô vendo o Paulo Baia pelo lado direito também. O Mailton vai ficar lá do lado esquerdo. A Ponte vem. Igor Torres dominou, tocou bola para Paulo Baia. Paulo Baia vai para cima na marcação e marcou falta do Ryan. Ele marcou, falou que o Ryan segurou, o Paulo Baia tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery, 3256-7626. Aí agora, a Ponte tinha falta, perdeu a bola, o Rômulo veio no campo de ataque, fez a finta, o Matheus Silva chegou, derrubou o jogador do Criciúma, tá parado o jogo, falta pro Criciúma. Mas a Ponte não fica com a bola. Ô time desatento esse time da Ponte Preta, hein, André Luiz? E o detalhe que o Rômulo, ele tá fazendo um salseiro por aquele setor. Ele entrou no meio de 3 jogadores da Ponte, Matheus Silva não teve outra alternativa, de pé direito, com a perna direita, ele fez a alavanca, falta pelo setor direito, vai levar perigo à meta da torcida do goleiro da Ponte, do Kaique França, torcida da Macaca em Campinas apreensiva, quando nesse momento a alteração do Criciúma. Tá indo embora o Viseu para a entrada do 23, o Éder. Éder é a primeira alteração no Criciúma, pelo Cláudio Tencati. E tá indo embora o camisa 18, o jogador Christopher, para a entrada do 42, o Miqueias. Então, confirmando, o Viseu foi embora, Felipe Viseu para a entrada do 23, Éder. E foi embora o 18, o jogador Christopher, para a entrada do 42, o Miqueias. Informação para restaurante do Dadá. Éder é aquele, é São Paulo, jogou Copa Europa de seleções pela Itália, naturalizado italiano, experiente jogador, quase foi pro Santos, preferiu ir lá pro Criciúma, né? Onde ele é bem querido. Saiu o Felipe Viseu, que deu um trabalho danado, e o Christopher, que também deu um trabalho danado pra Ponte. Miqueias também tá entrando, número 42, as duas primeiras do Cláudio Tencati. Mas o nosso problema nem são os jogadores do Criciúma, é o nosso time mesmo. Pensa num time desatento, cara. Tô pensando na morte da Bezerra, só pode, vai. E esse lance aí, quando eu falo de posse de falta. Falta, bola pra dentro da grande área, passa, vai embora. Achei que ele ia cruzar e mandou direto pro gol, hein? Foi o Felipe Matheus, a bola se perde, vai embora. Tiro de meta, vai, Frank. E na verdade o erro aí, tem coisas que eu não consigo entender. Por isso que o treinador fica irritado às vezes. O Ramon, a Ponte desse, com a bola dominada, a bola era da Ponte. O Ramon me passa a bola pro Filipinho, que tá de costas pro ataque, que não viu o cara que tá chegando e ninguém gritou pro cara ladrão. Gente, tem coisa que é deixar o companheiro na fogueira e largar o time também no arroz, né? Precisa prestar atenção. Tô contigo, Marcelo. A Ponte faz uma partida hoje de alguns jogadores muito desligados. E não pode, né, cara? Futebol é jogo de erros. Se errou mais, você perde o jogo. Já alteração porque eles vinham. Vai, André. Alteração na Ponte, foi embora meia dúzia, Felipinho, para a entrada do 8, Felipe Amaral. Meia dúzia, Felipinho foi embora, 8, Amaral tá no jogo. Terceira alteração processada pelo Pintado na Macaca. Informação para Pane Alimentos. Amaral tá no jogo. Olha a Ponte, Paulo Baia pra cima na marcação. Pau nele, falta. Foi o Mailton. O Rômulo chegou fazendo a falta pra cima do Mailton. Tá parado o jogo, boa falta pro time da Ponte Preta. E o Paulo Baia, ele quando o Elvis não tá em campo, ele manda bem nas bolas paradas. Pode pintar um cruzamento? Sim, mas é no bico esquerdo da grande área. Tem ângulo pro gol aí, André. E pega muito bem na bola Paulo Baia. O detalhe que o Mailton entrou na diagonal pelo setor esquerdo, foi aterrado pelo Rômulo, que merecia amarelo. É falta lá de esquerda, Macaca aperta, que era o gol de empate em Criciúma. E o Mailton tá jogando lá do lado esquerdo mesmo. A falta é no bico esquerdo da grande área. 24 minutos e 40 passados do segundo tempo, 2-1 pro time do Criciúma. São 3 jogadores na barreira. 3 na barreira do goleiro Gustavo. Vai, Paulo Baia. Vai, Paulo Baia. Se é Baia, é bom, meu querido. Vamos pro gol. Vamos pro já era. 24 e 55. Paulo Baia pra bola. Pode jogar dentro da grande área. Pode jogar direto pro gol. Vai, Paulo Baia. Vai, juiz. Autoriza logo o negócio aí, juizão. Paulo Baia pra bola. Ih, bateu na barreira.
Meia altura, bateu na barreira. Elogiei demais, hein? Lateral só pra Ponte aí, André. Lateral pra Ponte. Mandaram um abraço aí para o trepidante repórter da equipe FI, Albert Cavalcante, que já está presente nos estúdios da Rádio Futebol Interior. Tá certo, uma hora antes do jogo começar ele chega. É isso aí, cara. Grande Albert Cavalcante. Albert Cavalcante, o repórter depois do Wender Coral mais bonito do rádio brasileiro. 25 minutos e meio passados do segundo tempo. Tem jogador parado do Criciúma. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 25 minutos e meio passados, quase 26, 26, 25 e 50 deste segundo tempo. O placar em Criciúma tá assim, ó. O Criciúma de virada vai vencendo a Macaquinha, hein? 2 pro Criciúma, 1 pra Ponte Preta. Lembrando que daqui a pouquinho, 9h30 da noite, com transmissão de Lucas de Souza, tem Guarani e Ceará. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vindo conosco. Essência FM 102.5, 98.5. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Mandar abraço pro Mano. Carlos tá acompanhando a gente hoje. Não teve como comparecer aqui, né? Então, me escalou pra narrar o jogo. Mas um abraço aí pro Carlos. E vamos que vamos. Posse de bola pro time do Criciúma. Bola alongada aqui no campo ofensivo no lateral. A bola se perde, vai embora. Não chegou por ali o jogador do Criciúma, o Miqueias. A bola se perde, vai embora. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. 27 minutos passados do segundo tempo. Abraçando o Edilson Roberto, Wilson Correia. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Jorge Ramos. Não gosto do futebol desse Igor Torres. A Rosângela Cristina Bedon. Teste para cardíaco. Ser pontepretano não é para qualquer um não, viu? A última vitória foi quando dispensaram o Felipe Moreira. Também faz tempo que a Ponte não ganha, hein? Faz tempo que a Ponte não ganha, hein? Então um jejum aí de vitórias. É que os times lá de baixo também estão trupicando, né? Porque coisa não tá fácil pra Macaquinha, não. E domingo, a Ponte pega a Chapecoense. Agora acertaram ali o jogador da Ponte Preta, Miqueias, chegou acertando o Paulo Baia, tá parado o jogo, André. E o Miqueias chegou chegando, pegou o pé esquerdo do Paulo Baia, merecia amarelo, lance favorável à Ponte, continua 2-1 Criciúma no Heriberto Rilse. Eu achei que era lance pra cartão, cara. E ele não deu, né? Achei que foi firme ali. Agora o jogador da Ponte ficou caído. O Éder vai jogar essa bola pra fora para atendimento do atleta da Ponte Preta, que tá caído no gramado ali. Me parece ser o Igor Torres. Jogador da Ponte caído no gramado. É ele mesmo, tá manquitolando ali o Igor Torres. E a Ponte vai ter que devolver a bola pro Criciúma. Marcelo. Tá meio manquitola, hein? Não tá? Parece agora tá tentando firmar o pé. Vamos observar. E a Ponte vai devolver a bola pro Criciúma. Vai, Frank! Uma das coisas que acaba me irritando extremamente na arbitragem brasileira é a questão do critério, que é não ter critério, né? A Ponte chega, falta cartão amarelo. Os caras estão batendo desde o começo do jogo e, se eu não errei aqui, na minha papeleta, ninguém do Criciúma tomou cartão amarelo. Aí é ruim, né? Aí é duro de jogar, né? São 2 cartões no jogo e os 2 para Ponte Preta, para o Filipinho, que já foi embora, e para o Arthur, que continua no jogo. Só 2 cartões no jogo, 13 faltas do Criciúma, 11 faltas da Ponte Preta no jogo. Criciúma no ataque, Arilson cruzou na boca do gol, chute para fora do gol! Para fora do gol! Arilson deu um passe ali. Me parece pro Fabinho, dentro da grande área, perna esquerda, mandou pro gol, ele mesmo. Foi embora. Olha, o Criciúma tá cansando de perder gol no jogo, hein, André? E tudo começou pelo lado esquerdo. Arilson de pé trocado, perna direita levantou, tentou pegar de sem pulo o Fabinho. A bola passou à direita do Kaique, olha o Criciúma. A Ponte deu a bola pra eles de novo. Felipe pro Rômulo, bateu pro gol, pra fora do gol. Gente, que partida horrível da Ponte Preta no segundo tempo. Meu pai amado, uma das piores partidas da Ponte, pelo menos no segundo tempo, no campeonato. A Ponte tá dormindo no jogo, Frank. Tá, eu falei, Marcelo, precisa ver o que deram na concentração pra essa galera aí, que acho que foi. Vamos ver o Paulo Baia. E se jogar um pouquinho de bola, não perde o jogo, cara. Suco de maracujá. Ih, pegaram o Paulo Baia lá agora, hein?
Na frente do juiz, foi o Miquel. E o Paulo Baia olha pro juiz e fala, cartão você não dá, né, juiz? O critério não é o mesmo, reparou, Marcelo? Cartão você não dá. O critério é não ter critério. Rapaz, olha, eu tinha dado a falta anterior, né? Cartão na falta anterior. Essa aí tudo bem, até que dava pra passar. Mas, pô, o juiz não dá cartão pros caras, 30 minutos do segundo tempo. Tá certo que o time da Ponte também, ó, vou falar um negócio, viu? Pra dar perigo no gol aí pro time do Criciúma hoje, tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Deixa eu ver aqui a Ponte quantas vezes chegou no gol. Na estatística do jogo, foram 6. 16 pro Criciúma. A Ponte chegou com 3 bolas no gol. O Criciúma com 6 no gol, 10 pra fora. É um jogador ali conversando com o atleta Lucas Natan. Com a comissão técnica da Ponte. Falta pra Ponte. Bola pra dentro da grande área. Passa, vai embora, ninguém pega. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Luiz Felipe. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Muito bem, a Ponte vai mexer lá, o repórter informa aqui. Mudou, foi embora o camisa número 23, o Everton, para a entrada do 14, Luiz Felipe. 14, Luiz Felipe tá no jogo. 23 é o Everton, foi embora. A última alteração processada pelo técnico Pintado na Macaca. Ele já parou o jogo, deixa eu ver aqui. Mailton e Paulo Baia entraram, Felipe Amaral e agora Luiz Felipe. Olha a Ponte, pra pintar o empate, Paulo Baia puxou pra perna esquerda, bateu pro gol, pra fora do gol. Paulo Baia, como que o Paulo Baia é reserva do time da Ponte, cara? Olha, se a Ponte chutou no segundo tempo foi por causa do Paulo Baia, e quase que ele acerta a moça que tava distraída lá no celular. Quase que ele acertou a moça. A Ponte por pouco não empata o jogo aí, André. Quase que o celular vai embora. O chute do Paulo Baia, o corte em cima do zagueiro do Criciúma. A bola foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta para o Criciúma. Nesse momento, mais uma alteração do Criciúma. Foi embora o camisa número 17 para a entrada do 5. Já te confirme. Vamos ver quem está entrando aí na equipe do Criciúma. Foi embora o 17, o Rômulo, para a entrada do 5, Léo Costa, e já te confirma a outra. Beleza, mais 2 alterações aí do treinador do Tencate, que ainda pode mexer mais uma vez, porque ele colocou o Éder e o Miqueias junto, né? Então ele pode fazer a 5ª alteração se quiser, porque ele tem mais uma troca ainda. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Mudou. Vai. Foi embora o Claudinho, 27, para a entrada do 2, o Cristóvão. E foi embora o camisa 17, Rômulo, para a entrada do camisa número 5, Léo Costa. Informação para o Alvo Satoshi. Bom, ele tira um lateral, coloca outro lateral e o Léo Costa é meia, o Rômulo é um meia mais atacante. Olha, o Criciúma também dá bola pra Ponte, é que a Ponte não sabe aproveitar. Igor Torres tocou pro Paulo Baia, na sequência, passe errado, a bola fica com o time do Criciúma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Não, o Marco representante está perguntando se o Paulo Baier é aquele que jogou há muitos anos no Criciúma. Sim, o Paulo Baier, que hoje é treinador de futebol, né? Tá no Figueirense, se eu não estou enganado. Mas esse é Paulo Baia. Baia, B-A-Y-A. Esse é jogador do Primavera, tá emprestado pra Ponte, viu? Exemplo de pessoa, o Paulo Baier. Não, o Paulo Baier já parou faz tempo. É treinador de futebol e treina o Figueirense de Santa Catarina. Vamos, Ponte, vamos empatar esse jogo, mesmo jogando esse futebol pequenininho. Ramon pro Felipe, bateu pro gol! Quase! Quase que o Felipe... O Gustavo tava desatento agora, hein? O Gustavo não estava prestando atenção no serviço, não. O Felipe, de longe, quase empatou o jogo, hein, André? E o detalhe é que o Felipe Amaral olhou o telegrafou e chutou de perna direita. A bola passou lambendo o poste baixo esquerdo da meta do Gustavo, foi embora. Tiro de meta para o Criciúma, quase a Macaca chega lá. 2-1 para a equipe Carvoeira em Criciúma. Informação para Pizzeria e Papagaios. E aí, Frank, o jogo? Fala do jogo, meu comentarista. Marcelo, o Criciúma deu uma cansada, né? Fez
fez suas alterações, nós estamos com 35 minutos. A Ponte deu uma boa melhora, mas mais pela entrada do Paulo Baia do que, por exemplo, a entrada do Igor Torres, que até aqui pode até fazer o gol, mas peça nulíssima. Perdemos muito com a saída do Elvis e a entrada dele. Ele devia ter entrado com o Paulo Baia de início na segunda etapa. Tem coisas que eu não consigo entender. Pode ser que ele seja leão de treino, né? Agora parece que ele vai dar um cartãozinho lá pros caras, hein? Pro Cristóvão. Aleluia. É. Cartão para a equipe do Criciúma, o primeiro para o Criciúma, o terceiro no jogo, camisa número 2, Cristóvão, amarelado, informação para Café Canecão. Chegou pra cima do jogador da Ponte, o Mailton ali, tá parado o jogo. Cara, eu não entendo por que o Paulo Baia é reserva nesse time da Ponte, ele não pode ser reserva nesse time da Ponte. De jeito nenhum, Luiz Felipe. Luiz Felipe, saiu jogando errado, deu de presente pro time do Criciúma, que recupera com o Hermes, toca a bola pra Éder, dominou, soltou essa bola, tocou pro Arilson, devolveu pro Éder, muito forte o passe. Muito forte o passe, a bola se perde, vai embora, lateral pro time da Ponte Preta. A bola com o Matheus Silva, tocou a bola pro Ramon, aqui dentro da grande área. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. O Wilson Correia pergunta, Pablo Diego, quando volta? Não tem nem previsão, eu acho, viu, o Wilson? Sem previsão. Infelizmente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vem Ponte, campo de ataque pela esquerda com o Mailton. Foi empurrado, hein, ô Marcelão. Ô Xará, foi falta, Xará. Marca a falta pra nós quando é. E agora, o Fábio Sanches, rapaz. Duas divididas ali com o Felipe. Matheus se deu bem, o Fábio Sanches. Matheus Silva trabalhou, tocou essa bola pro Felipe Amaral. Solta a bola na esquerda pra Mailton, da ponta pro meio. Perna direita, bateu pro gol. Defende o goleiro, manda pra escanteio. Gustavo! Voou, como diz o Carlos Corsato, voou como um gato e mandou a bola para escanteio. Escanteio para Ponte Preta, André. E o detalhe que numa linda jogada pelo setor esquerdo de ataque, o Amaral serviu a Mailton, que de pé trocado, chutou forte. A bola tinha endereço certo, de mão trocada, Gustavo mandou pela linha de fundo, escanteio, lado direito, Paulo Baia na bola. Paulo Baia vai pra bola, lado direito, escanteio, perna direita, chuveirou na boca do gol, tentou ali. O André, mais um golaço, André, também. Aí ia ser difícil, hein? Aí a bola voltou, sobrou pro Arthur. Arthur domina pro time da Ponte Preta, trabalha, passa essa bola, toca pro Mailton, chega, bate na bola, o jogador do Criciúma, a bola se perde, vai embora. Lateral pra Ponte, vamos jogar um pouquinho de bola, Ponte. Dá pra empatar, o time do Criciúma é bom, mas o nosso também não é ruim. É só prestar atenção um pouquinho e jogar um pouquinho mais de bola, que a gente sai com pontos daí, ou ponto, né? Posse de bola pra Ramon, se bem que o jogo tá terminando, hein? Fábio Sanches dominou, tocou a bola pra Paulo Baia, vai recuar pro goleiro da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Nelson Letrita Júnior, 3 volantes perdidos, tirou o meio e colocou um ponta. O Pintado, é difícil entender cabeça de treinador tem hora. Marcelo Ramos, esse time da Ponte Preta tá difícil. Paulo Baia tem que começar jogando na vaga ao lado do André. E agora uma jogada feia ali, jogador do Criciúma. O jogador já chega pedindo desculpa e o árbitro com uma dó, cara. Uma dó. Ele chega e levanta o cartão amarelo pro atleta do Criciúma. Quase que ele nem tira o cartão. O número 5 que fez a falta pra cima do Ramon. O número 5 do Criciúma é o Léo Costa, que entrou no segundo tempo. Aliás, os 2 jogadores que entraram aí no segundo tempo, de 4 jogadores, 2 já tomaram cartões amarelos e o time não tinha tomado nenhum, hein, André? Aliás, uma entrada forte do Léo Costa. Lance que poderia até ser melhor avaliado pelo VAR. Ficou apenas no amarelinho, no cartão amarelo para o Léo Costa, camisa número 5 amarelado. É o 4º amarelo no jogo. Segundo para jogadores do Criciúma. Informação para Jump Esportes. Então agora o VAR tem que olhar o lance, né, cara?
O VAR tem que olhar o lance. O jogador da Ponte, o Ramon, Isso é toda jogada hora pra mostrando vermelho, a canela. hein? Isso é jogada pra vermelho. Vamos ver aqui. O árbitro conversa ali. Vamos ver se não vai expulsar. Eu acho que não vai, porque pra nós é tudo mais difícil, né? Pra nós nada. Pra eles tudo, pra nós nada. Se ele for no VAR, mas não foi. Não foi. Falta pra Ponte, bola pra dentro da grande área. Sobe a zaga do Criciúma, tira. Ela cai aqui do lado direito. Vamos, Luiz Felipe. Vamos, Luiz Felipe. Vamos, Luiz Felipe. Linha de fundo, cruzou, rasteirinho na boca do gol. Chega a zaga, Marcelo Hermes. Corta, tira dali e manda a bola para lateral. Lateral pro time da Ponte, 40 minutos passados do segundo tempo. Vamos, Macaquinha. Bola do Felipe Amaral, jogou errado ali, procurava o Matheus Silva. Melhor pro time do Criciúma, chega, faz a falta. O Felipe pra cima do Felipe. De Felipe Amaral pra cima do Felipe. Matheus, tá parado o jogo, falta campo de defesa. Favorece o time do Criciúma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. O Marcelo que tá perguntando do Gé, deixa eu ver quem é aqui. É o Marcelo Ramos. O Gé também sem previsão, viu? Parece que ele ia ser operado, mas o departamento médico ficou de avaliá-lo melhor para ver se não precisava dessa cirurgia, mas até o momento nenhuma informação dada pelo departamento médico da Ponte. A Renata Dalgalo tá dizendo que o Felipe Amaral entrou bem. Vem Ponte, Felipe Amaral da ponta pro meio, tocou pro André de longe, bateu pro gol. A bola passa, vai embora. De bico também, hein, André? De bico. Podia ter prestado um pouquinho mais de atenção. O Igor passava, o Paulo Baia também. Ele foi fominha. Ele tinha o Mailton sozinho lá na ponta esquerda. Olha a expressão do Mailton pra ele. É um pouco de pressa, Marcelo. Aí já entra na fase do desespero. Se ele tem um pouquinho de calma aí, podia ter dado coisa boa. Marcelo, o que você falou, eu concordo. Pena que nós já estamos com 41 minutos. Eu acho que o Pintado hoje, infelizmente, ele errou bastante nas substituições, no tempo das substituições. E a Ponte, olha, com um pouquinho de melhora que a Ponte teve, a Ponte já criou várias oportunidades de gol, hein? É isso, o Arilson tá caído no gramado, a torcida do Criciúma faz a festa no Heriberto Rilse, que também é conhecido como Majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui então, pessoal que tá junto com a gente. Edilson Roberto, jogada pra vermelho, cadê o VAR? Seria cartão vermelho, a Renata tá dizendo. Nelson Letrinta Júnior, se fosse contra a Ponte, tinha dado vermelho. Todo mundo se manifestando aqui. Coloquem uma coisa na cabeça, o VAR analisa essa jogada. Se não chamar é porque concordam com a marcação do árbitro em campo. Sim, Neuri, você tá correto, é isso mesmo. Só que é aquilo, né? Pra eles tudo, pra nós nada. Mudou. Teve alteração lá no Criciúma, o meu repórter atento informa. Vai, André Luiz! Última alteração processada pelo técnico Cláudio Tencati na equipe do Criciúma. Foi embora o Oitarilson para a entrada do meia dúzia Léo Costa. Aliás, o meia dúzia é o Helder. Informação para a Prone Alimentos. Como é o nome do cara que entrou? É o Helder. Meia dúzia? Meia dúzia Helder. Helder. Só Helder letra. ou meia dúzia. H-E-L, D de dado, E de elefante, R de rato. Beleza, muito bom. Helder. Saiu cansado o Arilson. Meio xerifão no meio campo. O Arilson, jogador da equipe do Criciúma, hein, ô Frank? É verdade, um time bem arrumadinho pelo Tencati, né? Mas assim, Marcelo, eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, vou aproveitar, deixa. 3 jogadores me agradaram muito no Criciúma hoje. Claudinho, o lateral direito, o Felipe Matheus aí, o 7... E o Fabinho, número 11 também, um monstro no jogo, hein? O Criciúma tem um motivo. O Criciúma vai lutar pra subir, cara. Vai lutar pra subir. Não sei se vai subir, mas vai lutar pra subir. E nós é aquele campeonato de rebaixamento, né? Lutar pra permanência. Pra não ir pro rebaixamento. Mas hoje dá pra tirar ponto aí, viu? O time tá muito desligado, cara. Jogou um pouquinho de bola, colocou os caras pra trás. Mas eles vêm de novo. Bola pra dentro da grande área, era pro Helder. Proteção da zaga da Ponte. A bola não deixa sair, ô Luiz Felipe. Nós estamos perdendo o jogo, Luiz Felipe. Você tem que ir atrás da bola mais rápido, Luiz Felipe. Nós estamos perdendo o jogo, meu querido. Alguém avisa o Luiz Felipe que a Ponte tá perdendo lá, André? Ele foi muito lento pra bola. Agora foi cobrar o lateral com 100 anos luzes de atrás e ainda faz essa lambança. Não, então. Cara, ele tava sozinho com a bola. Aí ele
deixa a bola sair pra pegar o lateral, pra quê? Pro time do Criciúma vir e marcar a ponte no campo de ataque, no campo de defesa. Aí perdemos a bola lá. Perdeu a bola. Ô, meu pai, a gente não tem um minuto de sossego, cara. Éder dominou, lado esquerdo, pensa, toca a bola pra Léo Costa. Chega, trava a marcação, Luiz Felipe. Pra matar a caca que você fez, né, Luiz Felipe? Pegava essa bola, jogava pra frente, cara. Deixou a bola sair, você tava sozinho, meu. Olha, não é fácil não. Marcelo Hermes domina essa bola aqui. O Felipe Matheus dominou. Mais 5. Vamos até 50. Na marca de 45, vamos até 50. 55 minutos pra empatar o jogo, Macaquinha. Dá pra empatar o jogo, Macaquinha. Vamos empatar esse jogo, Macaquinha. Daqui a pouquinho, já. Tem Guarani, tem Ceará aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza, Albert Cavalcante, Wagner Ferreira. Vem o time do Criciúma, cruzamento. Rasteirinho na boca do gol, por baixo. Chega Matheus Silva, faz o corte. E pede pro torcedor do Criciúma fazer a festa. Bom público no estádio Heriberto Rios. Escanteio pros caras lá, viu, André? No cruzamento do Marcelo Hermes. Chegou o toque providencial do Matheus Silva pela linha de fundo. A torcida se inflama. É lado esquerdo. Lance que favorece ao Criciúma. Finalzinho de jogo do Heriberto Rios. O Criciúma vence por 2-1 em cima da Macaca. Não tá fácil não. Vem bola pra dentro da grande área. Passa por todo mundo. Sobra pro time da Ponte. Vamos no contragolpe. Igor Torres soltou essa bola. Tocou pro Paulo Baia. Paulo Baia aqui no campo de defesa pela direita, passa a metade do gramado, agora encosta na marcação o Léo Costa, ele vira o jogo, toca do outro lado, na esquerda é pro Mailton, subiu, a zaga tirou, podia ter carregado mais, né, Paulo Baia? Aí a bola bateu no jogador da Ponte, que era o André, foi embora. Lateral, posse de bola, reclama, pintado com o Marcelo de Lima Henrique, o árbitro da partida, mas ele deu o lateral pro time do Criciúma, a bola aqui no campo de defesa, chega, explode por ali, o capitão Rodrigo joga essa bola aqui no campo de ataque, ninguém do Criciúma, melhor pro time da Ponte. Posse de bola deu uma melhoradinha pra nós, 43% pra Ponte, 57% pro time do Criciúma. A Ponte finalizou 10, o Criciúma 18. Escanteios 6-2. E agora falta... Não, ele não deu. Falta em cima do Igor Torres. Melhor pro time do Criciúma. Helder domina aqui pelo lado esquerdo. Toca a bola pra Felipe. Matheus bobeou, perdeu, deu bola de graça pra Ponte. Bola pro Paulo Baia, cruzou na boca do gol. Não tem centroavante. O André tava lá do outro lado. A bola tava aqui no centro, chegou, meteu a cabeça na bola, Rodrigo tirou a lateral pro time da Ponte. Vamos sufocar a Ponte, quem sabe pro empate. Luiz Felipe toca essa bola, toca pra Matheus Silva. Matheus Silva dominou, tocou a bola pra Ramon Carvalho, número 40 da Ponte. Livre, leve, solto do outro lado, pelo lado esquerdo tá o Arthur. Mailton se movimenta, a bola chega no Arthur. Pensa a marcação do time do Criciúma pra Mailton, tocou pro Arthur. Chega o time do Criciúma. Sai jogando por ali o Cristóvão. Pro time do Criciúma, solta essa bola. Aqui pelo lado direito, a bola volta pra ele, pra Cristóvão. Dominou, trabalhou, tocou a bola pro Miqueias tem o Éder pedindo, ele prefere tocar a bola no meio ali pro jogador que é o Felipe Matheus toca a bola aqui na ponta esquerda pra Éder domina, deixa a bola um pouco mais atrás pra Rayan solta essa bola no meio, devolve, toca pra Léo Costa pra Miqueias recua, toca a bola pra Gustavo, o goleiro da equipe do Criciúma tocou aqui no campo de ataque, bola pra Marcelo Hermes, de cabeça, e aí o Matheus Silva colocou a mão na bola, hein? Colocou a mão na bola, o Matheus Silva. Vamos ver se o árbitro vai dar cartão ou não. A Ponte tá perdendo o jogo. Os jogadores da Ponte sabem que a Ponte tá perdendo o jogo? Precisa avisá-los. Eu acho que precisa avisar, Marcelo. Eles não entenderam ainda. O Matheus Silva ficou 30 segundos com a bola na mão, cara. Impressionante. Eu vou falar um negócio pra você, viu? Olha, o time da Ponte Preta tem hora que buga, cara. Ou eles acham que a derrota de 2-1 tá bom? Meu pai amado, que horror, hein? Que horror, hein, Ponte Preta? Felipe tocou pro Helder, dentro da grande área, pro Marcelo Hermes, deu pro Éder, ele é habilidoso, levou a linha de fundo, dentro da grande área, cruzou pra trás. Chega a zagueira Ponte com o Matheus Silva, tira. Manda a bola pra escanteio. O Criciúma, vamos combinar, né? Quando quis jogar, jogou, quando quis segurar, a Ponte segurou. Criciúma fez o que quis com a Ponte, não jogou escanteio pro time do Criciúma, André. E no bom cruzamento pelo setor esquerdo do Éder, a bola batendo, Matheus Silva foi pela linha de fundo, é escanteio lado esquerdo, 2 jogadores da equipe tricolor na bola. Vai pra bola Marcelo Hermes, tá lá com o Felipe Matheus também. Eu tô falando, vai atrás da linha da bola. Bom pro time do Criciúma, quando essa falta não é cobrada. Estamos com 49, 1 minutinho pra terminar o jogo. Éder jogou dentro da grande área, vem o desvio. Quase que saiu, mas não saiu não. Vai deixar sair, Felipe? Deixou sair. Mais um escanteio. Mais um escanteio pra conta aí. Você que apostou em um monte de escanteio, tá acertando, hein? Mais um escanteio pro time do Criciúma, André. No toque do Matheus Sanches, de cabeça, a bola pela linha de fundo, é mais escanteio. Olha a dobradinha
ali no escanteio, Marcelo. E Filipinho, o Filipinho já foi embora. Quem tá na jogada ali é o Paulo Baia. Vai pra cima da marcação, bola explodiu contra o jogador do Criciúma, vai embora, é lateral pra Ponte. 30 segundos pra terminar o jogo. 30 segundos pra terminar o jogo. Luiz Felipe demora uma eternidade. Agora deu a bola ali, era o Ramon que tava na jogada pro Luiz Felipe. Brincadeira, hein? Pô, tá perdendo o jogo, não tem problema. Tá perdendo o jogo, mas vamos demorar pra bater o lateral aqui no campo de defesa. Não dá nada. A gente não vai empatar mesmo. Pra que a gente vai correr? Pra correr o risco de tomar o terceiro gol? Vou falar pra você, cara, o time da Ponte Preta tem hora que tira a paciência da gente, velho. E agora o Luiz Felipe fez uma falta ali, entrou mal no jogo também o Luiz Felipe, hein? Tá explicado porque não entra, né? E deu uma entrada em cima do Éder, camisa 23 do Criciúma, merecia até o amarelinho, ficou barato pra ele, é falta para o Criciúma. Finalzinho de jogo, Heriberto Rilse, o Criciúma vence a Ponte por 2-1. Informação para Restaurante do Dadá. E o Éder agora tá na dele, né? O time do Criciúma tá ganhando, a Ponte tá perdendo. Amanhã, 7 da manhã, tem Café com Bola com o Ney. Tem meio-dia o meio-campo FI. Vamos falar muito dessa derrota da Ponte Preta. Daqui a pouquinho tem mais futebol pra você na Essência. E nos canais Futebol Interior vem Guarani e Ceará e não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro Marcelo de Lima Henrique, ele que é carioca, é militar, mas apita pela Federação do Ceará. Ponto final no jogo. Não deu pra Ponte. Saímos da frente, ele há 4 minutos, mas Rômulo e Claudinho viraram. A Ponte faz uma partida muito fraca e perde mais uma na competição. Vai ficando na parte de baixo da tabela. Não deu pra Macaquinha. Parecia que ia dar, mas não deu. Vamos ver aqui se a gente já consegue passar pelo menos as estatísticas, enquanto o André espera aí para conversar com alguém da Ponte Preta. 57% de posse de bola para o Criciúma, 43% para a Ponte Preta. 18 finalizações do time carvoeiro, 10 da Ponte Preta. A Ponte tem uma bola na trave, o Criciúma nenhuma. Escanteios foram 9-2. 11 escanteios no jogo, 9 para o time do Criciúma. O Criciúma desarmou 16, a Ponte só 6. O time da Ponte, hoje na marcação, realmente deixou muito a desejar. É verdade. Cartões amarelos, 4, 2 para cada lado. Não tivemos nenhum cartão vermelho. Portanto, o Criciúma vence mais uma. Vai lá para cima na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Chega a 38 pontos. Nesse momento é o 4º colocado. E a Ponte Preta fica cá embaixo. Vai, André Luiz. Vamos ouvir aqui o jogador do Criciúma. Éder. É o Éder, camisa número 12. É o Éder. Vai por mim, é o Éder. Mas ao mesmo tempo estava sempre ali com eles, apoiando nos momentos difíceis, momentos de vitórias. Eu acho que todo o time na Série B oscilou, né? A gente oscilou mais no fim do primeiro turno. Cara, mas falar do quê? De um ano onde o clube pediu para ser campeão catarinense, a gente foi. Deixar o clube na Copa do Brasil ano que vem, a gente deixou. E estamos aí pelo sonho, que é esse acesso de todo mundo, né? Falar em acesso, da boca para fora é fácil às vezes, mas é trabalho, é luta, cada vez está mais difícil. E esse é um sonho nosso, Tem as mini metas, que ela passa pelos 45 pontos, estamos perto, nem pensamos nisso. Mas o sonho, ele continua. E como eu falei, de 12 pontos, esse grupo fez só 2, que oscilou, mas estamos ainda hoje, eu acho que a 1 ponto do primeiro colocado. Então, todos estão de parabéns pelo grande trabalho, staff, comissão, clube, todos de parabéns. Tá aí, essa palavra do Éder, passando pelo microfone aí, dando entrevista. Vamos ver se tem alguém da Ponte. Vamos aguardar algum jogador da Ponte Preta. Já te chamo, Marcelo. Vamos ouvir o Fábio Sanches. Melhor. Olha, a gente começou bem o jogo, né? Saímos na frente. A gente sabe que é muito difícil jogar aqui contra o Criciúma. Um time qualificado, torcida empurrando. E depois do nosso gol a gente tomou 2 gols muito rápido. Foram 2 detalhes ali que acabou dando um branco na nossa equipe. E a gente parou de jogar. No segundo tempo a gente voltou, conseguimos ter um pouco mais de posse de bola, mas felizmente não conseguimos empatar o jogo. Agora é fazer o dever de casa contra a Chapecoense, que ainda tem campeonato pela frente. Tá aí o Matheus Silva, a declaração dele, Marcelo Corsato. Agora, não sei se você concorda comigo, mas a zaga da Ponte ultimamente está cada enxadada uma minhoca. A Ponte precisa contratar zagueiro, cara. Precisa aproveitar essa última chance aí de trazer pelo menos 1 ou 2 zagueiros aí. A gente precisa de zagueiro, os nossos zagueiros não são confiáveis, infelizmente.
Bom, a gente tem que terminar a jornada esportiva aqui para já dar início na sequência à próxima transmissão, que é o jogo do Bugre, que vem aí contra a equipe do Ceará. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a opinião do meu comentarista. Rapidinho, Frank, analisa o jogo. Derrota da Ponte, mais uma no campeonato, o Criciúma venceu. Marcelo, como eu tinha dito no início do jogo, a primeira etapa da Ponte até que ela não foi ruim. A Ponte teve problemas de posicionamento, certo? E isso acabou comprometendo um pouco a partida. Agora a segunda etapa foi um festival de horror. Hoje o Pintado errou nas substituições, nos jogadores escolhidos. O primeiro a entrar tinha que ter sido Paulo Baia. Então nada a contestar. Resultado justo para o Criciúma, que mostra ser uma boa equipe, que está brigando lá, Marcelo, como você falou, para estar entre os primeiros. E a Ponte Preta, infelizmente, viu, jogadores? A gente tem que dizer para vocês o seguinte: nós estamos fazendo um campeonato de sobrevivência na Série B. E não venham me falar que vocês não são culpados. Eu só vou lembrar de um detalhe. O Felipe saiu, vocês fizeram uma partida espetacular, muita garra, muita luta, muita disposição, certo? E empataram o jogo com vitória. Agora vai jogar com o Criciúma em Criciúma e apresentar o que apresentaram na segunda etapa. Teve um momento aqui que eu achei que o Marcelo ia ter um infarto. A Ponte perdendo o jogo, a galera numa leseira para tocar a bola, para bater um lateral, para evitar um lateral e chutar a bola para frente. Faz o meu favor. Resultado justo, Marcelo, infelizmente. Hoje, resultado justo pro Criciúma. Valeu, Frank. Um abraço pra você e até a próxima. Obrigado, Marcelão. Abraço, nação! Até... É sábado ou domingo? Domingo. Até domingo. Beijo no coração. O Gordo falou muito. Fui. Tchau. Vai, André. Destaque final seu pode ser só da Ponte Preta, tá? A equipe do Guarani já tá postada aqui a postos com mestre Wagner Ferreira, Lucas de Souza e também o tributante Albert Cavalcante. Nesse momento, o mestre Wagner Ferreira presente também. Forte abraço ao Wagner. Destaque final da Macaca, que após a derrota desta noite, 2-1 diante da equipe tricolor, o Criciúma Esporte Clube. Próximo compromisso da Macaca será no próximo domingo, 15h30. Moisés Lucarelli diante da Chapecoense. Para esta partida, o técnico Pintado não poderá contar com o volante Felipinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo de hoje e cumprirá suspensão automática, meu caro Marcelo Corsato. Valeu, André. Tchau, um abraço e até domingo. Contei com os trabalhos técnicos dele, o nosso querido Felipe Marques, o nosso Shazam, o nosso MacGyver. Também forte abraço aí a presença do Rodrigo Dera aqui no estúdios. E a você, ouvinte dos canais Futebol Interior. Até domingo com Ponte Chape. Até lá! Valeu, gente. Você que acompanha a gente também aqui nas redes sociais, obrigado, viu? Todo mundo que mandou mensagem aqui, torcedor da Ponte Preta realmente bravo, né? A Ponte perde mais uma no campeonato e agora vamos buscar a reabilitação, quem sabe. O jogo do Ituano terminou. O Ituano venceu e passa a Ponte, então a Ponte cai uma posição na tabela, a Ponte é 14º, o Ituano 13º, que segura o Tombense, que tem 19 na 16ª colocação. Beleza? Eu, Marcelo Corsato, agradeço o seu carinho, você que ficou na Essência FM, aqui nos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook, ao lado do Frank, do André Luiz, agradeço ao Felipe Marques, ao Rodrigo Dreyer, que está aqui no estúdio também. Vem aí Guarani e Ceará com Lucas de Souza, com Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, o nosso Pedro Lino e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Rápido intervalo, na sequência a gente muda a chave, Guarani e Ceará é destaque para você. Valeu, já era. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Tchau. Futebol Interior. Tá com fome e